Olá pessoal, Walter Costa mais uma vez aqui, diretamente do podcast Condomínios Brasil e como sempre muito bem acompanhado. Lembrando a vocês que o real objetivo desse projeto nosso, que é o podcast Condomínios Brasil, é combater a desinformação acima de tudo dentro dos condomínios, né? E ajudar as gestões condominiais a tomarem, né, melhores decisões, a escolherem bem os fornecedores e, enfim, a gente traz aqui tudo que o mundo condominial precisa para agregar conhecimento e subir a régua de profissionalização desse mercado que a gente tanto gosta. E, como a gente sabe que é o nosso ritual de sempre, o meu co-host vai primeiro falar quem é o Átila e depois ele vai continuar o nosso rito para que a gente possa iniciar o episódio de número 30, que é um episódio fantástico, que o assunto é gestão de condomínios de alto padrão. Átila, quem é o Átila? Muito bem, já falando quem é o Átila para vocês que nos acompanham aqui nesse podcast Condomínios Brasil. Eu sou gestor de empresas de um ecossistema condominial especialista aí em manutenção, que vai desde a parte de segurança, prevenção contra incêndio, a o jardim do condomínio. Afinal de contas, a imagem do condomínio, a fachada do condomínio fala muito. Você pode ter o melhor sistema de segurança. Se o jardim estiver bagunçado, ele vai passar a sensação de que está abandonado. E aí, depois que o fato acontece, é muito pior. Então, além de, nós vamos falar aqui nesse podcast hoje, né, Walter? Sobre condomínios de alto padrão, sobre valorização. A gente sabe que um condomínio bem cuidado, bem assistido, bem manutenido, ele tem o seu valor, vale muito mais do que o outro que está lá largado. Então, por isso, estamos aqui com as nossas convidadas. E eu vou começar rodando no sentido horário, é isso? É anti-horário. O que você falar é, meu amigo. Vou começar então pelo meu lado direito. Excelente, mais fácil, mais fácil. Eu sou Pedindo para se apresentar aqui a Simone, síndica também de um condomínio de altíssimo padrão, se não o mais desejado da cidade de Vila Velha, e ela vai falar um pouco sobre ela. E vamos seguir nossas apresentações nesse bate-papo que vai ser fantástico. Quem é a Simone? Quem é Simone, né? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dessa dupla aqui dinâmica que faz toda a diferença, né? No mundo condominial. Sucesso. E está nos ajudando aí, né? A propagar o conhecimento e fazer esses encontros, né? Esse bate-papo aqui. Isso vai, com certeza, ajudar muito e aumentar a régua. Quem é Simone de Paula, né? Simone de Paula é uma mineirinha que tem formação e graduada em administração de empresa, com gestão de pessoas, com MBA em inteligência empresarial e gestão empresarial. Hoje sou gestora e administradora de empresas, não só no ramo de condomínio, mas também na área da saúde. Mas estou entrando aí definitivamente nesse mundo, né, da sindicância, que eu já estou desde 2002. Mas de forma profissional mesmo, com certificação, inclusive certificação, né, de síndico diamante, a partir do ano de 2025, e eu estou aí no segmento e estou me especializando cada dia mais e estou atuando nesse segmento de gestão de condomínios de alto padrão. Já estou hoje num condomínio de alto padrão na gestão e quero me seguir com esse segmento aí, que é tão complexo, né, e que exige tanto dos síndicos. Essa é a Simone de Paula. Muito Ótimo, bem. maravilhosa! Nossa, Você! sou suspeita. Gente, então é isso. Eu também gostaria de, primeiramente, agradecer. Eu acho que essa conexão que vocês proporcionam nesses encontros de cafés, nesse podcast, enriquece muito o meu mercado, o nosso mercado. Sim. Eu lembro que logo quando eu comecei, eu me sentia totalmente perdida, abandonada nesse mercado, né? E como todo começo a gente erra, a gente acerta, mas eu realmente me sentia perdida e sem uma comunidade ali para pedir apoio e suporte. Então, esses movimentos que vocês fazem é de parabenizar mesmo, é muito gratificante. E é isso, tá? E Paula Cordeiro, quem é Paula Cordeiro? Paula Cordeiro é capixaba, não é mineira, mas é capixaba. Sou também formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas e MBA também em gestão financeira, controladoria, auditoria, que me ajuda muito, né, no nosso dia a dia, isso ajuda muito. Sou síndica profissional e atuo hoje no mercado da capital, né, de Vitória.
E sou também coordenadora do curso de formação de síndico diamante. Então, quem não conhece e quiser e tiver interesse em crescer nesse mercado, Eu assim como- recomendo. assim como a Eu nossa também. colega aqui, inclusive Fui a pioneira. vou abrir uma pausa aqui para poder te entregar uma lembrancinha. Olha Ah, aí, que legal, adorei. diferenciado. Da nossa primeira turma, Sim. então eu falei, Olha, gente, legal. Que legal. foi uma surpresa muito grata, né, ter sido convidada para fazer esse podcast junto com uma das alunas da nossa primeira turma. Turma fundadora, né? Turma essa, Legal. inclusive, que muitos aí no mercado disseram, Olha. não vai colar. Ah, a Olha culpa que não é legal. da síndica. Ó, a culpa não é da Legal. síndica. Muito obrigada. Eu que digo que fiquei honrada, tá, Paula, em participar ser a primeira turma, né, do Síndico Sim. Diamantes aqui na Grande Vitória. E recomendo e acho que todos os síndicos, né, deveriam aderir, participar. E quem não ainda fez sua inscrição, corre lá, tá? Vai começar uma nova turma agora Em recentemente, agosto. Em né? agosto. Dá certo, dá E eu vou tempo. dizer que com muito orgulho nós estamos com pouquíssimas vagas, tá? Já estamos quase fechando a turma de agosto, você acredita? Legal, graças a Deus. Graças a Significa Deus. que é efetivo, né? A gente está indo agora para a 5ª turma, então tá um sucesso. Quem tiver interesse, quem quiser crescer nesse mercado, fica aí o convite para nos procurar e conhecer nosso projeto. Maravilha, Você viu que perfeito. até a Alexa participou agora aqui Vi, do eu podcast? olhando assim, caraca, o É. 5º convidado, terceiro É. convidado. Ela tava lembrando o time de preparar a rota de amanhã. Ah, É boa. isso. Ah, Inclusive, a Alexa me lembrou também de falar um pouquinho das nossas convidadas, né? Que hoje eu não costumo sempre ter esse momento a mais de falar dos convidados. Geralmente eu passo direto, mas são duas convidadas que eu até anotei aqui para não esquecer a importância que elas tiveram nessa minha volta para o Espírito Santo, né? Para quem me acompanha aí, né? Eu tenho rodado um pouquinho o Brasil nos últimos 5 anos, né? Fui pro Ceará, Paraíba, Pernambuco, pro Espírito Santo, fui para Paraíba e eu voltei pro Espírito Santo. Então, essas voltas aí que eu dei, fiquei muito grato em conhecer todas duas, tá? Foi um episódio que a gente teceu, né? Foi artesanal a criação desse episódio. A gente pensou que seria interessante trazer essa questão do condomínio de alto padrão, porque é uma realidade que pouca gente fala, né? E é muito importante, Sim. principalmente, o que a gente vai falar aqui. E a Simone, basicamente, apoia essa ideia educacional, né? Ela é da turma fundadora também do Café Condomínio, né? Que hoje todo o evento dá 40, 50, 60 pessoas, sim. mas Fica lá gente no em pé, início, né? Com Fica fila gente de em espera pro pé, mês seguinte. fila de espera. Eu faço E- questão de participar. E Eu a acho isso Simone, importante. exatamente, a Simone participou quando tinham 9 pessoas, sendo que das 9, 4 era a gente, que era organizador. Então, assim, fantástico te agradecer, Simone, e dizer que você ter acreditado naquele início fez toda a diferença, Sim. né? Você e todos que ali estavam presentes. E além do mais, Simone, que é gestora de mais de 25 funcionários, a gente vai falar disso também, tá? Se você acha que 4 porteiros, 4 rondas e 2 zeladores é muito, vamos já falar sobre isso, que ela gere mais de 25 funcionários nesse condomínio que a gente, né, fala que foi o condomínio que originou esse convite, porque ela está à frente desse condomínio de alto padrão, como a Átila falou, um dos mais conceituados ali de Vila Velha, né? Por outro lado também, para te agradecer, Paula, conheci no evento da Condonal, não sei se tu vai lembrar, a gente não se conhecia ali, foi o meu primeiro evento depois que eu voltei para o Espírito Santo, e síndica de mais de 10 condomínios, né, como a gente estava falando aqui no off, síndica que educa os síndicos, aí é o ponto mais fera que eu acho, mais top, né, uma coisa é você achar que tem concorrentes, a outra é você achar e vislumbrar e ter a visão de que você tem parceiros de mercado, né, e parabéns por esse caminho que tu tá construindo, educando os síndicos, subindo a régua de profissionalização, acabando com essa infeliz realidade, né, do síndico sem conhecimento, do síndico aventureiro, do síndico que não sabe o que vai contratar, do síndico que contrata sempre o mais barato, né? Então, essas duas convidadas, eu tinha que falar um pouquinho delas, porque são convidadas que agregam valor ao mercado condominial aqui no Espírito Santo, quiser até no Brasil, né? Se elas quiserem produzir conteúdo, gerar mais conteúdo, elas têm potência para isso, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio. Obrigado demais a vocês duas. Prazer enorme tê-las aqui. Se você quiser também complementar, Átila. Se não quiser complementar, já vamos começar. Vamos pro show. Taca ali pau nesse carrinho, Marco Velho. Bora lá. Então vamos lá. Como a Átila começou com a Simone,
Eu vou começar com a Paula, mas não vai ser um contra o outro, não. É só pra cada uma começar uma vez, tá? Tá bom. Lembrando que eu tô no café, enquanto eles estão aqui no vídeo. E eu é. também tô no café, graças a Deus. Dependendo da pergunta, se for muito difícil, eu vou ter que dar uma golada. Boa ideia. É justo, é justo. Tá fácil. Então, Paula, vamos lá. A primeira pergunta pra você é o seguinte: qual foi a decisão mais impopular que você, enquanto síndica, teve no condomínio? O que é que mais gerou resistência? Como é que foi essa história? Conta pra gente um pouquinho pra gente já começar o episódio com adrenalina. Lembrando para os nossos telespectadores que nada disso aqui não tem pergunta prevista, né? Isso aí. Não teve nada de back-office, Combinado, não né? teve nada de combinado. Então, mais impopular, olha, mais impopular que eu estou lembrando aqui agora, que hoje nem é impopular, né? Mas na época que eu precisei levar essa informação, essa decisão em assembleia, ela era porque no momento aquela comunidade não se enxergava a necessidade de uma eletromobilidade dentro do prédio. Excelente. E nós nem estamos falando, eu nem estou falando de um período tão longo, tão antigo assim, eu estou falando de 2023 para 2024, quando um condômino me solicitou a autorização para instalação de tomada elétrica, né? Então, esse condomínio, nós temos, né, um processo muito rigoroso sobre aprovação de obras, né, como todo condomínio precisa ter. Sim, E sim. aí, nesse momento, ele me procurou porque ele agora, então, tinha já comprado o veículo e precisava da tomada. Então, era algo que eu precisava resolver para ele. Então, levei para a assembleia, mas eu já levei bem mastigadinho no sentido seguinte, antes disso, eu estudei com o advogado, né, nós tínhamos lá assessoria jurídica, nós temos assessoria jurídica, conversei com o advogado sobre todas as possibilidades do direito de propriedade que ele tinha, versus a convenção, que também tínhamos uma brecha de obras internas e externas, de privativas. Então, assim, foi impopular, porque na ocasião, primeiro que ninguém queria investir, né? A gente tem essa dificuldade, né? Em maioria dos condomínios, se não em todos, que investir em algo que é necessário já é difícil, mas você investir, abrir uma cota extra para algo que os moradores não têm interesse nenhum em usufruir aquilo, então é um desafio. Não tinha demanda ainda, É um né? desafio maior. Então, aquilo foi impopular, porque era uma demanda única do morador, mas eu consegui converter, eu consegui, com muita busca, né, de informação, levar os orçamentos, tanto do projeto, quanto da análise de carga, quanto da instalação coletiva. E eu levei no sentido assim, vamos levar para aprovar para o coletivo. Se o coletivo não estiver disponível, eles vão precisar entender que aquela unidade, aquele morador, tem essa necessidade e ele tem o direito, naquele momento, né, de fazer essa instalação, porque eu tinha essa brecha na convenção. Perfeito. E nem sabia de todo esse desenrolar que ia chegar, né? Muito Essa rápido, norma, né? enfim, foi um período muito curto, mas eu acho que foi essa, assim, a mais impopular, a que causou mais tumulto, mas que correu tudo bem. Hoje ele tem lá a instalação dele e tem o compromisso de se adequar à instalação coletiva quando assim eles fizerem. Então, acho que foi Fique isso. com certeza de lá pra cá, já tem um monte de gente que era contra, com que agora certeza. já tá com seu BID lá. Absolutamente. É um ponto positivo que lá nós aprovamos o projeto coletivo. né? legal. Muito bom. Ele fez, Isso é muito ele importante. fez a instalação de acordo com aquele projeto, né? Que é uma das coisas que a gente vê muito em condomínio, eu lembro, isso já tem pelo menos uns 10 anos, e eu sempre viajo para visitar condomínios fora, ver as tendências. Esse ano isso aconteceu de novo. E em São Paulo, já muito comum ter aquelas máquinas de refrigerante que você botava dinheiro, a latinha vinha rolando. Não era nem ainda esse volume que é hoje até dos próprios mercados autônomos no condomínio. Sim. E quando você falava sobre isso, a preocupação das pessoas é a seguinte: mas essa máquina vai gastar energia do condomínio. Então tem sempre aquele Eu passei por isso apego agora a algo recente. que... A máquina de gelo. Não é? Nossa, você não tem noção. Tem como eu sempre fui. alguém que arruma Sim. um problema para cada solução. Sempre. Pois Isso é. aí. Verdade. Outro dia eu li um post de uma síndica que eu acompanho ela, que ela escreveu assim, se chover nota de 100, vão reclamar porque não tá trocado. Isso aí. É mais E ou é menos isso, assim. é sobre isso. Isso é condomínio. E o nosso desafio, né, é justamente dar esse equilíbrio, né? Tentar agradar gregos e troianos é quase impossível, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio de uma forma com bastante tranquilidade,
né? Sempre baseado na legislação, que a gente não pode nunca Isso aí. deixar, tanto a externa, né? Como o Sim. Código Civil, como a nossa convenção e regimento Sim. interno. Sempre levar os nossos universitários, que eu falo que os meus conselheiros são os meus universitários. Não tem dúvida? Como compartilhar? Vou pros Boa. universitários. Excelente. Leva Os universitários. a plaquinha. Mas isso que o Átila falou e que você falou, inclusive nos últimos 5 anos, foi os meus dois. Olha que coincidência, né? Só a gente fala que só muda o endereço, mas os problemas são os mesmos. Um pouquinho mais atrás do que você, Paula, eu também tive essa barreira, foi uma tomada de decisão antipopular. Foi em 2022 para 2023 que quando foi entregue o empreendimento, foi feita essa solicitação com uma semana de gestão. E o prédio o condomínio já não previa, né, o projeto de carregamento de veículos elétricos e já tínhamos pessoas com veículos elétricos no condomínio. Então, assim, surgiu a demanda. Eu falei, epa, a gente tem que sair na frente. Não tem que surgir a necessidade, a gente tem que trilhar, Buscar. né, pensar em Isso algo aí. para atender essa demanda agora e pensar algo coletivo futuro. Porque, como você mesmo disse, são investimentos altos e para vocês colocar isso para uma comunidade que ainda na época não tinha demanda e convencê-los de que isso é o ideal, que era o correto e que uma visão mais de futuro é mais difícil ainda. Sim. Então, assim, foi uma das barreiras também, uma das tomadas de decisões antipopular. Legal. Eu falo que ali eu encontrei, ali começou, né, vários inimigos, tipo assim, né, visto assim, ela tá querendo fazer algo, se amostrar, porque Inventar a roda, inventar, gastar, não. Então, assim, a gente enfrenta essas barreiras. Sim. Mas aí quando você disse, né, assim como a gente faz tudo muito bem estruturado, que leva com todas as soluções, né? E aí tinha a questão financeira, aí eu consegui patrocínio de não ter custo para o condomínio. Então, aí é assim, perfeito. tudo foi atenuado, Legal. porque o condomínio ia ter uma vaga verde, que nós elegemos a vaga, né? Com carregamento, a vaga verde, por uma questão ambiental, sem custo para o condomínio. Ah, que beleza. Nada, levando em consideração a normatização que tinha na época, que era a normatização da parte elétrica, Uhum. com a RT, tudo Sim. certinho, com os projetos, fizemos a liberação junto ao Corpo de Bombeiro. Então, assim, eu acho que o mais importante é dar essa segurança para o Sim. morador, em fazer que vai ser implantado essa ação, esse projeto, mas ali teve algo pensado, planejado, estruturado. Então, isso gera uma segurança. Então, os questionamentos vêm, e a gente responde com essa tranquilidade e com competência, principalmente competência técnica, é o que eu falo, que é muito importante nessas ações. E o outro fator que o Átila falou aqui é uma coisa assim, simplória, uma máquina de gelo. O que é uma máquina de gelo, né, para um condomínio de alto padrão? Aí você imagina que as pessoas vão aderir 100%. Menino, foi uma loucura, quase deu briga na Assembleia. É uma loucura. Não pode. Isso aí é um supérfluo, não é prioridade. Gastando, rasgando nosso dinheiro. Mais ou menos isso. E eu e o presidente do conselho resolvemos a tomar essa atitude antipática, vamos dizer, e contra uma corrente, e adotamos e compramos a máquina de gelo. Depois de 2 anos, os moradores não vivem mais sem a máquina de Eu gelo. tinha certeza disso. E ainda quero que eu compre, lá nós temos 3 torres, ainda quero que eu compre para mais as outras 2 torres, porque uma Acredito. agora, dezembro e janeiro, não deu conta. Sim. Então, e é muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido. Sim. Não existia a uma necessidade disrupção, na né? época, mas à medida que nós pegamos, assumimos, colocamos, surgiu uma demanda que até então não era suprida. Aí os moradores entenderam que quando falta o gelo, poxa, eu recebi umas pessoas na minha casa, vou fazer drink. Não comprei o filtro, Nossa. não comprei o gelo Gelo filtrado, vou ter que ir lá na rua. E aí, não tenho tempo, não Essa posso, estou atrasado. comodidade, É. Não, peraí, o condomínio tem, é só descer. essa Desceu, vai lá comodidade e traz um pega. valor gigante. E eu Claro tava que lá no traz. condomínio, num Demais. encontro com os amigos, e aí, pera aí que eu vou ali pegar gelo. Aí foi lá na máquina, pegou o gelo, Isso trouxe, aí. pronto, você tem ali o gelo à sua disposição para muito você fazer bacana. Se é outra situação, vai ter que fazer o quê? Vou ter que ir no poço, vou ter que correr atrás É do uma gelo, você vai ter que segurança, sair. Não, E segurança, sabe por que eu digo segurança também? Esse Segurança. ponto que você trouxe? Às vezes a turma tá lá, já tomou uns goró, Aí vai aí sair você não daí. tem o gelo, vai fazer o quê? Pega o carro e vai Pega pegar o carro, gelo. vai ali. Para Agora na você, Blitz. você tem tudo dentro do condomínio. É. Não, aí você sai, na esquina tem uma Blitz. Aí você é É. pego pela Blitz. E É. aí, tá lascado. Assim, só para complementar, essa questão aí de impopularidade, a gente sempre vai estar, Sim. né, sujeito a isso. E
principalmente pelos contravensores, né? Aqueles que aprontam, aqueles que tomam notificação, sempre vão reclamar, Os sempre vão, juízes de plantão, sempre vão né? nos expor. Mas quando a gente toma uma decisão dessa, que mesmo que ainda é impopular, que ainda para atender uma única unidade, e que isso é totalmente legal, porque está previsto, né? A gente precisa realmente, o síndico, né? Ele precisa se preocupar com a legalidade desse Isso aí. processo. Porque ele precisa garantir o direito, mas principalmente a segurança dele quanto síndico, porque se lá na frente ocorre um dano, algum problema, é ele que responde, ainda que ele não esteja no condomínio mais, ainda que ele não esteja enquanto síndico. Então, por exemplo, esse processo dessa aprovação impopular no passado, eu deixei mastigadinho, eu deixei tudo pronto para que lá na frente, quando evoluir, Sim. o condomínio está preparado, ele tem um Sim. projeto, ele tem... A base né? está bem feita. Então tá Sim. tudo. Então hoje eu tô em casa, eu não, né, esse condomínio ele tá tranquilo para o futuro. Então é uma segurança para mim, é uma Claro. segurança para o condômino. Então E quando você faz isso dentro da legalidade, dentro da sua autonomia, né? É igual Uhum. essa compra que estava dentro da nossa autonomia, já Sim. estava previsto em convenção. Então não foi um ato antipopular, mas foi um ato que estava dentro da legalidade e a Claro, convenção permitia. total. Claro. Se não fosse, jamais a gente tomaria essa Total. decisão. Então, quando você vai para uma assembleia com uma ideia bem estruturada, essa ideia ela torna-se um projeto. Ela sai do Total. papel e se torna um projeto. Total. E é onde, às vezes, você surpreende. Eu me surpreendo a cada dia mais com o meu público-alvo, principalmente do alto padrão. Porque eles são exigentes, sim. Eles querem saber tudo detalhadamente. Fazem cada pergunta que você fala assim, meu Deus do céu. Né? Uma vez o nosso amigo aqui foi fazer uma apresentação, falou assim, olha só, vai preparado, tá? Vou te dar até umas perguntas. Vou combinar. Tudo que você imaginar, Não é eles vão te podcast. perguntar. Vai ser literalmente um podcast assim. E é uma... Na realidade, o conhecimento, né? A informação hoje chega muito mais rápido, muito mais perto. E quando você vá para uma assembleia que tenha, principalmente taxa extra, que você vai adquirir algo ou fazer algo que vai gerar um custo financeiro, eles fazem a lição de casa. Eles vão fazer uma prévia, para poder, assim, tentar derrubar até a ideia. Mas agora quando eles... com o chat, então... Né? Isso aí. Aqui, tô no chat aqui. Agora... Enquanto... Aí você imagina assim, antigamente você não tinha tantos questionamentos, as pessoas não tinham tanta informação, Sim. acreditavam muito no que era a palavra do síndico, esse era um Sim. erro tremendo, só acreditar na palavra de quem estava ali, às vezes não tinha curiosidade apenas de fazer uma pesquisa, de saber exatamente o que é aquele projeto, qual a ideia, qual a visão de futuro, qual o impacto disso na comunidade. Isso é muito importante. Sim. É o que você falou, porque não é custo. Eu falo que qualquer projeto que você implanta Investimento. é um investimento. Investimento, ele gera o quê? Primeira coisa, Valorização. valorização do seu Valorização. patrimônio. Isso aí. Né? Aí o seu patrimônio custa quanto? 3 milhões? Ele gerou uma apreciação, assim, uma valorização de 2%. Joga 2% em cima do seu imóvel. Exatamente. Sim. Aí você vai ver lá que você teve uma valorização aí de 20 mil reais e você só custeou com 500 reais. Não é? A matemática A proporção do retorno é A gigante. proporção gigante. é exponencial. E aí a gente como síndico, a gente tem que começar a fazer conta e inclusive Levar. ensinar o Levar. morador a Esse fazer é o ponto, conta. tem que ensinar. Entendeu? Apresentar. Ensinar, Verdade. ele tem essa visão diferenciada. Quanto que isso vai valorizar o meu patrimônio? Qual investimento que eu vou fazer? Nossa, será qual aplicação que eu vou investir Que 500 vai voltar reais tanto. e que vai me dar esse retorno de 10 mil reais? Quando você abre o Legal. olhinho dele Uhum. para essa questão financeira de certeza. valorização e que ele conhece, nossa, que legal. E Opa, essa- gostei disso. E essa parte da inovação que vocês duas aí deram um passo à frente do próprio Sim. mercado condominial, que à época foi impopular, mas hoje eu acredito que todo mundo que foi contra agradecem. Claro. Né? Inclusive, Vocês- foi um gancho de venda para os corretores, né? Né? Do nosso condomínio. E através dessa visão, dessas inovações, né, que são atos disruptivos do mercado, que há 5 anos era a eletromobilidade. Hoje, qual é? Será que é o ESG? Será que, né? Cara, O mercado ele vai sabe o que eu girando vi rápido, agora né? que pode se tornar uma tendência do mercado condominial de alto padrão? Ah. Isso já sendo aplicado em alguns condomínios em São Paulo. É um sistema de restaurante coletivo, mas para condomínio de alto padrão. O que acontece? O condomínio hoje, cada um, especialmente condomínio de alto padrão, você tem lá uma cozinheira, você tem alguém que cuida da comida da sua casa. Esse condomínio em questão, não me recordo o nome dele agora, mas ele já tem uma estrutura, e nessa estrutura tem café da manhã, é como se fosse um hotel, é como se fosse literalmente um resort.
onde ele tem café da manhã de tal horário a tal horário, ele tem um almoço de determinado horário, ele tem um café da tarde, ele tem a janta, e tudo isso já está incorporado no condomínio, na cota condominial. E aí eu vendo isso e me aprofundei a saber um pouco mais sobre isso. Aí eu penso, caramba, isso de fato é bem inteligente quando todo mundo está em comum acordo. Isso Por aí. quê? Se cada um morador faz a sua compra para algo básico, se cada um morador precisa ter alguém na sua casa para de manhã preparar um café da manhã e depois para manter aquele ambiente tudo limpo. Agora o condomínio concentra isso que tem uma turma que já prepara isso. No final das contas, tá todo mundo economizando uma grana. Sim. Eu acredito Tá que até rateado, né? isso se tornar algo comum vai demorar um pouco, Uhum. mas já é uma novidade. Eu estava agora em São Paulo nesse mês, na maior feira de segurança da América Latina, na Exposec, participo absolutamente de todas, e sempre aproveito para passar uma semana fazendo imersão, visitando tanto empresas do segmento, como também alguns condomínios para ver a tendência, o que está Legal. acontecendo lá que vai chegar aqui. Assim como eu falei há pouco atrás, da máquina, que ainda não era nem a tendência do mercadinho. E que hoje já são os mercadinhos. Então, eu já Hoje, praticamente em todo espaço de festa vai ter aquela maquininha de gelo. É. No condomínio mais... Uhum. É isso aí. né? Aí a diferença é fazer as pessoas perceberem isso. Opa, peraí. Como que essa construtora já planejou, óbvio, com a bela de uma cozinha. Já é algo pensado desde o início, as pessoas já compraram, já adquiriram, já pensando nisso. Eu te falo que você que essa tendência, ela já está inserida e a gente nem percebe, né? Nas nossas gestões invisíveis que a gente Uhum. fala, né? No mundo da administração, a gente fala muita gestão invisível, aquela gestão que ela é primordial, ela é essencial, só que ela não é percebida no nosso dia a dia. Mas quando você fala dessas tendências futuras, eu já digo mais, essas conveniências já tá nesse segmento e já está preparando para essa realidade, Isso. são as lavanderias. Isso. Total. Né? Essa Já lava- tá. é um Já começa. autosserviço. É isso aí. É isso São aí. os mercadinhos, mas naquele mercadinho lá que igual uma loja de conveniência que tem valores altíssimos. Não, eu tenho um mercadinho hoje atual no meu condomínio que ele disputa com os supermercados os preços. Tem gente que deixa já de comprar produtos no supermercado porque no meu mercadinho tá mais Porque barato. se fizer a conta, vale a pena Entendeu? pra ele, né? Bebidas, principalmente vinho. Tem vinhos que no supermercado estão sendo vendidos aí a 140, lá eu tô com 89. Opa, como que eu faço pra ir lá Entendeu? comprar? Pode ir lá, me fala, eu pra te mim. tiro A gente pode dar foto. uma passada Aqui, lá? eu sou amigo da Simone, eu vim aqui comprar um. Verdade, Vem ver a Simone. Só Aí pegar você uma vai garrafa sonar de a vinho. Simone e vai cervejas embora. Long Ness estão sendo vendidas a R$10,99, lá tá R$7,99. E ainda finais de semana ele faz uma promoção. Então, assim, já tive a Excelente, solicitação, já tive uma ideia, ainda tá na ideia, né? Os dois moradores, além do mercadinho que hoje tem café. Tem a máquinazinha que você pode ir lá preparar seu café. que Tem bom. forninho, se você tá com fome e não quer subir. Mas tem comidinha lá fit, você quer esquentar que tá congelado, já tem um micro-ondas, tem uma air fry. Ó. Isso E um para os forninho frio, moradores. para os E para os moradores. funcionários também, né? No Também. espaço deles, né? Olha só, Sensacional a estrutura todos lá. os nossos ambientes lá, principalmente desde de conveniência, é aberto aos nossos colaboradores. Inclusive, eu Legal. falo que tem uns que falam que deixa 30% do salário lá no mercado. Aí. Então, essa tendência que você acabou de falar aí agora, eu acredito que a introdução aqui no nosso estado já são com esses autosserviços. Uhum. E eu tive uma ideia recente, no ano passado, de 2 moradores que estavam querendo investir no condomínio e montar um restaurante Aí, ó. dentro Aí, do bacana. condomínio. Interessante. Por quê? A quantidade de delivery de comida, solicitação de marmitex que chegam no nosso Acredito. condomínio é muito grande. E aí ele viu o quê? Uma demanda. A demanda, E exatamente. aí ele trouxe a ideia. Então a gente está assim, amadurecendo a ideia, né, desse autosserviço. E se eles realmente me trouxerem um projeto bem estruturado, a gente leva em pauta para a Assembleia. E eu tenho certeza, tá? Do jeito que é o perfil dos moradores deste condomínio, que com certeza, se o projeto vir bem estruturado, elaborado, dentro né, atendendo a normatização vigente, eu acredito que vai passar. Eu Eu visitei um aceito. condomínio no Ceará, condomínio altíssimo padrão também, que os moradores chegam lá de helicóptero e tem um restaurante fantástico no condomínio. Bacana. Então, as pessoas estão lá no condomínio, não precisa nem se preocupar em fazer comida, vai lá, sem brincadeira, não parece que você tá dentro de um condomínio, um nível Em Salvador, resort. eu fui agora lá, É. visitei algum condomínio, na porta do condomínio, assim, a área do restaurante é do condomínio. Então, Uhum. O Lá também. condomínio É o Beverly é um Hills esse restaurante aí. dentro italiano, do condomínio. entendeu? Muito bacana o condomínio. Esse que eu acho que É tá falando é perto o restaurante daquele aqui, parque- a piscina do lado do Beach Park. É o Beverly Hills. isso aí. O Beverly isso Hills aí. eu conheço aí. E É sensacional aquela área ali. aí tem um restaurante, depois tem um spa, aí que dentro legal. desse spa também tem um outro serviço que serve também
uma refeição mais fina, algo assim. Uhum. É fantástico o nível de estrutura. E a Hoje, gente mas- começa a ver essa tendência, porque você está Não. em casa, essa comodidade. Não, essa comodidade. Inclusive, as Na construtoras, Mata elas, da Praia, elas na Mata da abriram Praia os a gente olhos tem, para isso, né? esse complexo lá que já disponibiliza ali no meio, ali na Superquadra A, Aham. né? Esses Uhum. restaurantes, Uhum. Ah, né? bacana. Aulas de tênis, Uhum. No aulas clube, de né, que tu futebol. fala? Isso, no clube. Mas É. no Porque a condomínio gente, teu também a tem. gente esbarra Hamburgueria. muito. A gente, sim, eu vou chegar lá. É. A gente esbarra muito na questão estrutural. Uhum. Porque quando a construtora enxerga isso e já propõe isso no seu projeto, fica Nossa, fácil isso é Legal. pra gente. perfeito, Agora você perfeito. pega um condomínio que ele tem ali o espaço limitado, às vezes não tem nenhuma cozinha direito para o funcionário, você Sim. implantar fica um pouco mais complicado, mas hoje as consultoras realmente estão olhando para isso, estão Estão atentas. abrindo. E viram que isso é um nicho, né? Hoje mesmo no meu condomínio a gente tem uma área de hamburgueria, uma área toda preparada para preparo de alimento coletivo. Lindo lá. Né? Que Sim. não é locado, é uma área que todos descem, que todos vão ali, se confraternizam e preparam seu alimento. É um momento Legal. também de confraternização, né? Do coletivo. A gente tem o espaço do PET também, é um salãozinho, então tem ali também esse serviço. Então, assim, é isso. Agora, é muito legal quando a Bota um pão de queijo construtora, pra lá. que a construtora veja, né? Esses Isso. nichos que elas realmente tragam essas possibilidades. Lá né? no condomínio hoje que eu estou na sindicância, nós temos um salão de beleza, gente, é muito legal, muito bacana. Quando assim, os novos moradores chegam aqui dentro do salão, porque assim, é um espaçozinho com a cadeira. Não, nosso salão é igual um salão profissional mesmo, com lavatório. Isso já é entregue pela construtora, Bacana. né? Com espelhos, com cadeiras profissionais para manicure. A construtora, diga-se de Isso. passagem. Nós temos A construtora. um Vamos fazer spa propaganda? com... Pode fazer, pode falar. Tá patrocinando? Não, Então, tá não, mas é porque é tão Mas se boa. quiser patrocinar, pode Mas se patrocinar. quiser, Galvão, se quiser patrocinar, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Mas não, é porque é tão excelente que merece Na ser realidade, falado. assim, é a construtora realmente que está lá, é a Galvão. Sim, Inclusive, eu legal fico muito isso. feliz em falar isso, que depois do Mar do Caribe, algumas melhorias que foram propostas, né, por mim, principalmente na área dos colaboradores, que não tinham tanta sensibilidade, era mais voltada para atender a norma técnica, não atender a tava função humano, né? social. Não tava humano. Nós tínhamos uma cozinha que dava 3 pessoas e o nosso corpo, né, de funcionários eram 26. Uau. Apenas. Então, assim, apenas. Só isso. Algo de errado não está certo. Só Tava isso. certo. Então, assim, a própria engenheira me chamou e falou bem assim, olha, no meu próximo empreendimento eu vou ter uma área com seu nome, porque você me fez eu voltar para minha área, Ó, para minha uau. sala, lá e o meu professor falando que a função de qualquer projeto não tem que ver só apenas a função técnica. De obediências, né, NBR, mas sim regras. também a função social. Qual é a Total, função social do ambiente? total. Ele vai atender a função social? Total. Como Exatamente. que isso vai ser recebido por quem vai estar ali utilizando o usuário, vamos dizer Sim. assim, né? Então, inclusive, o empreendimento deles, que inclusive eu fui até a primeira junto com o seu Zé Luiz, ver a maquete, eu fiquei encantada com a cozinha dos funcionários. Que Gente, lindo. com a lixeira, né? Nós não tínhamos uma lixeira, nós tínhamos pontos nas garagens. E eu falei assim, não, isso está errado. O morador chegava, via o lixo, né? Abria a porta com o Bagunçado, lixo. aquele odor. Aquele cheiro de, né? Aquele chorume. E aí, peso para as SCGs carregar naqueles 4 movimentos de garagem. Eu falei, não, a gente tem a nossa lixeira lá fora, a gente tem que colocar os contêineres próximos. Foi também uma atitude antipática, na época foi vista antipática, mas aí eu transformei a nossa lixeira, o que era negativo em auto positivos. Eu fiz uma lixeira seletiva. Separando Sensacional, os lixos secos com sensacional. o úmido, com tudo identificado. Isso Qualquer- também é disruptivo, tá? Isso Vale aí. lembrar. Sim. Em condomínios E isso é ninguém- disruptivo pra E caramba. ninguém- E o mais importante que eu achei que, assim, essas pequenas ações, Paula, faz tanta diferença, principalmente Claro. nesse tipo de empreendimento de alto padrão, que o corretor, quando ele vai hoje mostrar, né, o nosso condomínio, engraçado, ele leva quem está comprando, né, o interessado, na lixeira, ele leva nos Legal. bicicletários, eles levam no lava-pés, eles levam, São entende? os detalhes que São os fazem toda a detalhes. diferença. Virou né? ponto turístico. Virou ponto turístico, porque a gente pensa que não, mas hoje as pessoas estão antenadas, as pessoas Sim, levam isso muito sim. importante. Total. Ainda mais Tem no uma alto maior padrão, né? consciência ambiental, Sim, tem sim. maior Total. consciência do nosso papel enquanto Sim. responsáveis, né, pela nossa preservação, e fala, poxa, se aqui nós temos tudo isso, é porque a gestão está preocupada. Com um real- detalhe, né? Isso mesmo, de gerar retorno para Sabe o que você me fez lembrar agora? Fala comigo. Condomínio de alto padrão antigo. Eu tive um que eu transformei um ambiente, inclusive, num shaft, em que tinha um corredor que você jogava o lixo. Ah,
Continua aí. Tinha uma salinha, aí você chegava lá, tinha um buraco, você da janela ali, você jogava, aquela sacola descia até cair no Sim. contentor lá embaixo. Eu já tive um condomínio de alto padrão Aham. que tinha a sala do motorista. É, Gente, espetáculo. Assim, você olhar para trás e pensar assim, caramba, eu imagino o fluxo dos motoristas aqui. Aham. Sim, né? sim, sim. Então sim. é muito bacana essa desconstrução a gente começa e essa evolução. essa né? evolução. É evolução. Evolução, Aí- tem que acompanhar. Aí, Claro. aí- Aí Vai hoje, acompanhar. hoje a demanda lá era o quê? Era a área de acessibilidade de manobra, porque fica numa avenida muito movimentada, Uhum. mas que é difícil a parada para você entrar num táxi ou receber um Uber. Sim. Então, assim, olha a desconstrução do que era o alto Alto padrão padrão. para o que está Total. Hoje, É. claro. adequado para o alto padrão atual. E as pessoas Então, vão você tem tendo que estar sempre- mais consciência. Porque se você pegava, nesse caso, um lixo, você joga lá, essa sacola sai batendo nas paredes até chegar lá embaixo, cai rasgado, tudo Sim. misturado. Agora a pessoa já desce, Ó, chega lá em volta do seu isso condomínio, aí- Paula coloca me deu um- separadinho. Isso é tão importante que muitos condomínios pagam para ter serviço de coleta seletiva, né? Aham. Nós não pagamos. Hoje a gente, assim, o nosso projeto foi tão bem aceito, inclusive agradecer ao prefeito, Arnaldinho, Legal, bacana. porque hoje nós temos coleta seletiva no nosso condomínio, o condomínio não tem custo nenhum. Nós Vitória tivemos o também custo tem. de desenvolver o projeto, de fazer algo que concilie justamente com os serviços urbanos, com o projeto que eles esperam das lixeiras dos condomínios. Uhum. E, inclusive, o nosso condomínio, ele está como uma referência, que a empresa hoje que é terceirizada da prefeitura, que utiliza, inclusive, que pediram, né, com a minha assinatura, autorização, para demonstrar, olha, os condomínios, vocês precisam Legal. fazer Se isso. adequar. Se vocês Uhum. adequarem, a gente pode estar oferecendo um serviço para vocês. E só uma aí é coisa, muito desculpa te bacana, interromper, mas olha muito que bacana. legal a atitude da Simone. Ela podia guardar esse movimento só pra ela. Sim. Não, faz Não. sentido. Ela podia guardar, ela podia, Não. só eu faço o quê? Isso aqui é o meu padrão Simone. Não. Ela tá compartilhando, parabéns, Não, viu? A Sensacional. tendência é o conhecimento, ele só é válido. Isso quando tem lembra a vontade de história do- compartilhar. Ela é diamante, Val. Ela é diamante, boa, boa. Isso Boa. lembra a história daquele Sensacional. cultivador de milho, que sempre campeão dos melhores milhos vinha da fazenda dele. O que que ele fazia para o milho dele ser tão bom, ser tão valioso? Ele distribuía o milho dele com as lavouras vizinhas. Então, se você tem uma região em que todo mundo produz bem, logo você também vai produzir bem, o seu produto vai ser um produto de qualidade. Total. Então você imagina você com um belo de um condomínio, mas os seus vizinhos tudo capengando, desvaloriza. aí. Isso. Você pode fazer Claro. uma mansão Sim. em um lugar que não tem valor. Sim. Não- E isso é- não vai valorizar. é Agora, se sobre você ensina, explica, orienta O mais interessante e provoca, Isso é que tem as, muito valor. as pessoas perguntam, Muito né? valor. Mas por que você tem esse serviço e eu não tenho? Eu falei assim, Uhum. dá um pulinho aqui, me faz uma visita, é, que eu vou te mostrar o passo a passo, como que você faz para conseguir. Se você conseguir adequar, com certeza você vai conseguir. E Isso aí. conseguiu. Isso aí da Vitória, Simone é legal. Entendeu? Isso aí É da Simone é bacana. legal porque, assim, pra quem não sabe, a Simone, esse condomínio que ela gera 27 pessoas, 26, né? É terceirizado Já tá com querendo vender Condonal. mais Não, um, é né? Condonal, é conosco. já tá é querendo conosco. fazer um upgrade no contrato Não, aí, não, upselling? já temos Hein? já. Não, O upgrade já foi feito. tá redonda lá, a operação tá redonda. Mas uma coisa que é interessante destacar nesse condomínio, que eu digo que é meu cliente porque eu tenho uma proximidade e eu vejo ali, né, as ações da Simone. Quando a gente fala de excelência operacional, a gente cobra muito da terceirizada, o síndico aventureiro, né? Cobra muito da terceirizada e só da terceirizada. A Simone, ela faz diferente, ela entende, ela filtra e ela leva possíveis soluções. Eu acho que vocês podem resolver assim ou assim, como é que vocês preferem? A gente fala, Simone, essa terceira opção aqui é melhor, a gente já tem o Isso aí. know-how e ela tem a humildade porque assim, a Analisar. operação tá redonda muito por causa da Simone. Sim. Porque ela tem essa visão de, não, peraí, eu posso bater, ser beligerante, como a nossa amiga Leidiane fala, né? Posso ser beligerante, posso bater, ou eu posso entender, filtrar Flexibilidade. e até levar uma solução, por que não? E se não for se a minha solução não for útil, não for, não é nem que seja útil, não for a melhor, eu vou aceitar a solução Sim, da isso terceirizada, aí. porque eles têm o know-how. Isso facilita muito a nossa operação. Isso traz uma tranquilidade de que errar, todo mundo vai errar. Eu falo isso nas minhas vendas.
Eu nunca vou pra uma venda e falo que é perfeito, porque não é. O ativo humano tá passivo ao erro. Walter. Eu errei hoje umas 10 E é vezes já. constância, é É, constância Walter também, e Paula, e Paula está aqui como síndica. Essa sinergia que a gente tem com os nossos prestadores Sinergia. tem que Sim. existir. É. É um trabalho em conjunto, é a tomada de decisão, porque se você deixar por conta também só da empresa e não fazer as suas interferências, Sim. e se a empresa lá errar, e você que tá de frente, Sim. você que está na linha de frente, você que vai ser culpada. Isso aí. Entendeu? Então, Sim. quando o contrato não está sendo bem gerenciado, e o resultado vai vir. E aí, o culpado sempre é o síndico. Eu ganhei uma Sim. camisa aqui que o culpado não é a síndica, Não é né? síndica, mas- Mas a verdade é infelizmente, outra. A verdade é outra. A A verdade é realidade que é outra. sempre o É. síndico. E o síndico, ele tem que estar disponível, também. aberto, né? Compartilhar o conhecimento. Eu sempre falo que duas Entender pessoas a sempre dor. pensam melhor do que um e assim sucessivamente. Total. Eu acho que as tomadas de decisões, elas devem ser compartilhadas, entende? Elas devem E o ser síndico bem tá ali, estruturadas. ele está ali também, ele tem a oportunidade de estar vivenciando. Isso aí. Né? Ele está ali Total. todo dia, Sim. Total. ele está entendendo o erro, por que causou, enfim, ele tem a oportunidade de estar ali no dia a dia, fazendo o corpo mesmo ali com o funcionário. Então, assim, o próprio funcionário, muitas das vezes, é ele que traz a solução, a gente só vai ali Total. e afina Isso aquilo ali, a gente coloca como possível, leva para a administradora, a gente alinha. Quem tem humildade é assim. Claro, aí. e aí você tem ali uma comunidade bem atendida, um funcionário trabalhando satisfeito, porque foi visto o lado dele. Claro. Obviamente, Foi a gente respeitado, né? tem as pérolas, né? Sim, Daquele funcionário que Sempre nunca quer fazer tem. nada, mas a gente tem também pessoas ótimas, a gente tem que olhar Isso esse aí, lado isso aí. dele e levar e fazer esse alinhamento com o terceirizado, porque mão de obra tá difícil para todo Muito mundo. difícil. E é como filho, né? A gente vai ali educando até chegar ao E perfeito. síndico, eu sempre falo que tem que ser igual uma galinha choca, né? Tem que colocar debaixo da sua asa, Isso. né? Tem que proteger, tem que dar segurança, mas também tem que ser ética quando tem que ser, Eu tem que falo fazer o muito freio isso de com o meu- arrumação. eu falo muito isso com o meu funcionário. A Né? gente às vezes até brinca, eu falo, me ajuda a te ajudar. Isso aí. Porque assim, eu não vou passar a mão na cabeça de morador, porque a gente tem muitos que são, Sim. infelizmente, né? Não tem educação, são mais arrogantes, né? E Acontece. aí eu Principalmente não nesse vou- perfil. Exato, e a gente não pode passar a mão e desmerecer o funcionário. Então, Sim. eu sempre estou alinhada com essa situação do funcionário, a NR1 está aí Tá para aí. fortalecer Total. ainda Boa. mais, Excelente. ainda mais Excelente. essa visão, esse olhar para o Pro seu seu funcionário, colaborador. para o seu colaborador, e não são poucos que a gente administra, são muitos, né? Então a gente tem que ter essa resiliência e esse alinhamento isso, para dos mim, dois. é um fator tão diferencial, né? O fator humano, porque a gente era um dos temas, né, da nossa Sim. equipe, né, de apoio, o quão é importante para o síndico, de você ter Sim. uma boa equipe Sim. que reconheça os protocolos, os POPs, os procedimentos, que aí você minimiza os erros, os resultados são mais positivos, e principalmente olhar esse lado humano mesmo do Sim. funcionário. Inclusive, Ele antes se de vir sente para cá, visto. eu despachei um comunicado que vai sair amanhã, falando justamente isso, de como você olha para a pessoa que está ali cuidando do seu patrimônio. Como que está Sensacional. o seu olhar? Legal. Né? Voltado não Ele para o precisa custo, ser visto. porque o custo, a gente já sabe que você tem se você tiver uma boa equipe coesa, você minimiza os seus custos em tudo, em retrabalho, em materiais e tudo, você já está diminuindo. Mas eu não geralmente a pessoa sempre foca nisso. Não, eu falei assim, eu quero um comunicado. Aí foi encaminhado para mim, eu achei que estava um pouco meio frio. Disse, não, eu quero uma coisa mais humana. Deixa eu desenvolver. Deixa eu desenvolver esse comunicado. Vamos colocar calor assim, ó. Isso é muito bom, botar gente. alma, Isso é né, excelente. E é nisso. justamente fazer com que o morador tenha uma reflexão da Sim. importância de cada função. Sim. Olha a importância que o porteiro Eu tem. precisei fazer um Olha só. comunicado desse. Infelizmente, a gente lida com isso, né? Eu Entendeu? não gostaria de estar usando Isso. esse ponto, mas infelizmente a gente A gente tem lida que- com isso. A Sim. gente lida com, às vezes, até crianças falando alto com o porteiro. Sim, Meu pai que usando paga palavras esse condomínio, isso aí, meu pai que chulas. paga esse condomínio, você é Respeito. obrigada a fazer. Então, assim, eu também girei uma circular recentemente sobre isso, uma Legal. moradora que estava gritando com a zeladora, porque tinha uma obra na frente do apartamento dela e a obra causa ali uma sujeira, uma poeira normal. A zeladora já tinha atendido o cronograma dela de limpeza naquele local e se propôs a voltar novamente no final do expediente para Sim. limpar, mas a moradora estava
né? Não tava Queria que ficasse sozinha. plantão 24 horas Ela ali não naquele estava- exato momento, né? Então, assim, a Não gente- tava achando que- sozinha, a gente- boa essa. Achando que a metragem dela era Tem umas única, que não andam né? sozinhas, De um né? quarteirão. Sempre Mas- acontece isso. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. A gente tem que ter muita assim, resiliência, a gente tem que ter muita sabedoria e tem que olhar. A gente tem que ter um Sim. olhar também para o ser humano, Sim. do colaborador e agir imediatamente. Sabe? Não deixar para assembleia, Não. para levantar isso. A intervenção Age, né? Faça a tem que ser. notificação, faça uma O circular. ato de gestão do Legal. síndico ele tem que ser imediato. O Imediato. síndico tem que ser empático E com aí os você colaboradores. impacta a comunidade, você impacta também os colaboradores. Você consegue ali, vocês conseguem ter parceiros ali que vão atuar, vão trabalhar junto com você. E é isso, é uma colaboração. Claro. Né? O alto E- padrão de antes, ele tá diferente. Eu acho que até o Átila vai concordar com isso. Antes, o alto padrão era o apartamento caro. Sim. Alto hoje padrão é 3 milhões, é 5 milhões. Não. Não. Porque os síndicos, eles não são mais os aventureiros. Os síndicos de condomínios com padrão mais elevado, hoje são profissionais. E não, tem que ser profissional. Não, às vezes tem um síndico morador que é top. É um contadorzão, que é é um excelente. administradorzão, Sim. é um empresário. E o Sim. condomínio é uma empresa. Se o condomínio tem 100 unidades, o Átila tem uma unidade, eu tenho uma unidade, cada um tem uma cota dessa empresa. Sim. Sim. A nossa Isso aí, empresa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não é que precisa ser profissional, só profissional. Não, mas os profissionais, como estão se capacitando, aprendendo no dia a dia, eles estão elevando essa régua. Então, o alto padrão hoje eu enxergo, até se tu quiser complementar, Átila, antes era o preço, o apartamento mais caro. Hoje é o nível de qualidade de vida dentro daquele condomínio. Sim. Né? Acho que o alto padrão hoje veio para esse patamar, para outra, se os fornecedores entregam legal, se tá tudo na preventiva, se o morador pode dormir tranquilo porque o combate a incêndio tá Está em- dominado, né? Então, quero Eu até que acho tu complemente, Você falou Átila. um ponto tão importante que é tanto quanto uma empresa que hoje tem diversos investidores Total, em apartamentos, em condomínios. total. Principalmente de alto São padrão, pessoas né? que estão pensando em comprar aquele apartamento, que vai vender ou que vai alugar, e que ela quer rentabilizar através daquilo. Então, Uhum. essa gestão é muito importante. Nós, E a eu mais percepção o dessa Isaac, gestão também, né? De eu mais o Isaac e alguns irmãos compramos recente um apartamento também, de altíssimo padrão em Gramado. Nunca nem fui, né? Mas temos a corretora, parceira que está cuidando de tudo pra gente. Mas por quê? É investimento. investimento. É uma empresa. É um condomínio que desde quando a gente comprou até agora, o apartamento já quase dobrou o valor. Estamos fazendo uma mobília também de altíssimo padrão, porque é um lugar muito procurado para pessoas que querem passar, especialmente, inclusive, o E aí inverno você faz lá. a pesquisa do perfil, né? Qual o perfil que você É. vai querer atender? Então É. você tem que colocar a estrutura nesse apartamento de acordo com o perfil que Pra você Qual quer é atender. exatamente? Então, isso foi Totalmente. tema da nossa reunião, inclusive, aqui essa semana, com sócios. Então, veja só. Sócios de um De apartamento uma única unidade. em que Sensacional. nós compramos alguns lá, né? Então, Aham. assim, e cada um desses a gente tem ali esses sócios cuidando disso, com toda uma visão do apartamento, uma visão empreendedora. Então, não é só Unicamente empreendedora. unicamente empreendedora. Sensacional. Então, Você elevou o nível de gestão de Gestão, uma unidade. unidade. E aí, quando a gente traz isso para o condomínio, é exatamente isso. É elevar o nível de gestão daquela comunidade, independente do tamanho, Do tamanho. e do custo da unidade. Da eu empresa no participei. total. Porque hoje Isso é- você pode ter um apartamento antigo de 40 anos, mas que está numa localização maravilhosa, Maravilhosa. tipo Praia do Canto, e você eleva aquela gestão e você torna ela um Ó, padrão. Você citou Superquadra. Eu estava Sensacional. numa assembleia na Superquadra e que era uma votação para subir a cota condominial. Sim. E uma moradora, só em um condomínio lá, ela tinha 40 apartamentos. E aí foi feito ali a assembleia e ela votou em favor Aham. da cota cota. extra da Sim. reforma. E aí uma pessoa ficou muito nervosa e saiu, abandonou a assembleia, porque só o voto dela já sim, já ela decidia, tomava, já decidia né? a pauta. Pronto. E a mulher saiu assim. Eu já fui essa Aí aquela pessoa. mulher virou e falou bem assim, gente, olha só, essa reclamação é porque uma pessoa vai pagar, exemplo, R$ 500 a mais na cota. Eu vou pagar 500 a mais vezes 40. 40. Era pra Então, ser o contrário, né? era para ser o contrário. Não é? Mas por que eu estou fazendo isso? Se eu Valorizar. tenho 40 apartamentos aqui,
os meus apartamentos depois dessa obra, eles vão valer muito mais. Isso aí. Então essa é a minha visão Ó, empreendedora em cima E disso. essa Total, realidade, eu vivo num total. condomínio. Aham. Você sabe que a construtora, a Galvan, ela tem parceiros de longas datas, né? Então, quando ela pega e anuncia o empreendimento, 50% já é vendido só para os amigos. Mas não são amigos, Legal. são os investidores e empreendedores. Isso aí. Por exemplo, eu tenho lá casos no meu condomínio que tem, um que tem 14, o outro tem 10, o outro tem 15. Inclusive, deles, 2 moram no condomínio. Saíram de uma região supostamente mais valorizada e vieram para o nosso condomínio por causa da percepção. Uhum. E é o que você acabou de falar aqui Legal. agora. Qualquer ação, projeto de melhoria que venha gerar valorização para o seu patrimônio, eles não pensam 2 vezes. Mesmo que eles não possam participar, eles dão procuração para votar a favor. Por quê? Eles entenderam, por exemplo, eles têm empreendimentos na Praia da Costa, têm empreendimentos na Praia do Canto, como empreendedor e investidor. E aí, assim, o condomínio, que eles, igual esse lá, quando eles compraram, custava em média de R$11 mil o metro quadrado. Depois de 3 anos e meio, o metro quadrado estava valendo de 18 a 21 mil o metro. O Quase aluguel, 100%. o aluguel era cobrado, começou por 2.500. Hoje você não consegue por menos de 6.500. Então, eu ouvi de uma moradora que hoje mora fora, uma das investidoras, falou bem assim, Simone, eu tenho um apartamento de 140, 200 metros quadrados que eu cobro 3.500, 4.000 no máximo e ainda demoro para alugar. É difícil, é uma região lá na Praia da Costa, muito bem. E aí, eu abro a boca, já tem Tá fila lá. de espera, e aí eu tô cobrando 6.500, 7.500 e facilito. Então, isso aí é a É o percepção retorno. de como as pessoas vejam o condomínio, de questão de valorização, de chegar lá e ficar encantado. E aí é o que eu digo para você, os investidores, para eles isso não é custo, uma taxa extra para uma melhoria. Ele vê isso como investimento Uhum. e vê como retorno futuro. E eles falaram, eu escolhi para morar aqui justamente por causa dessa percepção que eu tive de maior segurança, de controle, de saber que o meu patrimônio está sendo Tá cuidado. adequado ao A novo mão de alto padrão. obra, isso aí. É, Então, isso aí. como você Sensacional. falou, às vezes nem é só localização, não é só uma área nobre como Praia do Canto, Sim. porque às vezes você Sim. está num condomínio lá na área nobre, o metro quadrado mais caro do estado, mas quando você entra dentro do condomínio, A tá gestão lá é baixa. a gestão não Tá acontece, bagunça. o tudo- condomínio total. bagunçado, Tá a interditado, depreciação tudo área de lazer velho. interditada, né? Por isso que eu quebrada. falei, o novo alto padrão é outra parada. É diferente. outra É um líder, percepção. é um líder que É outra entende percepção. que não é o de mais gestão. barato, é um líder que entende É elevar o nível que a da empresa gestão. que cuida do combate a incêndio tem que estar ali associada aos bombeiros. É um líder que entende que a terceirizada, por exemplo, tem que ser pelo lucro real, porque é coisa séria, não é brincadeira Sim, isso. sim. Então, assim, a diferença do líder, do gestor do condomínio é que vai dizer, na maioria das vezes, se é alto padrão ou não. E outra coisa, o mais importante ainda é o síndico ser humilde para reconhecer Totalmente. que Não o sabe resultado tudo. e o mérito não é só dele. É Uhum. principalmente da equipe de apoio que está com ele. Não só a Legal. equipe de apoio interna, a mão de obra direta, como a sua equipe de parceiros, seus prestadores, seus Isso aí. fornecedores. Porque quando todo mundo está com o mesmo objetivo e com a mesma sinergia, Sinergia, tá tudo certo. entendeu? O resultado é um só. Então, a coisa mais importante é a escolha do seu fornecedor. Não é contratar pelo menor preço. Sim. Total. Né? Total. É você na hora de oferecer. Hoje a minha folha de pagamento é um pouquinho mais alta lá, por quê? Porque a gente entendeu que a rotatividade era assim, Muito. era E se muita, você mão consegue de obra manter escassa. Então, para eu poder manter a qualidade. incentivar aquele. O que tem esse condomínio de melhor que vai me fazer eu segurar aqui? Aqui é muito trabalho, é muita coisa, é muito processo, é muito procedimento, é muito pop, é muita regra. O que vai fazer com que esse funcionário fique aqui, seja leal e seja vestir a camisa? Você tem que também dar uma valorizada aí. Total. E aí a gente tem que usar a teoria de Maslow, né? A gente que tem a formação Pirâmide de de administração, Maslow. isso aí. A gente tem que utilizar e reconhecer em qual fator que ele está, o grau da pirâmide que ele está. Fisiológico, né? social. Isso aí. Fazer O que hoje vai motivá-lo? E aí trabalhar em cima dessas ferramentas para que a gente possa estar fazendo com que esse time fique ali e vista a camisa. Aí vamos para os nossos parceiros, que é a mão de obra terceirizada, é o contrato lá com alarme de incêndio, é o contrato do portão, é o contrato com a segurança. Então, assim, tem que estar todo mundo alinhado.
com prol do mesmo objetivo. E detalhe, Todo não mundo achar que ganha. também Todo assim, mundo ganha. Todo mundo ah, tem que eu ganhar, tenho um né? time pronto e não vai ser necessário a gente fazer uma reunião de alinhamento, esquece lá. Não, pelo Isso não contrário, existe. você tem que Larga, né? acompanhar, você tem que voltar. É a constância. No trabalho. No né? trabalho. Sim. Então, Constância em assim, o alto padrão hoje é muito diferente do que era, né, a Antigamente. percepção de antigamente. Alto padrão hoje não é só morar num lugar nobre, não. Totalmente. É muito mais do que isso, é muito mais complexo. E dá trabalho, né? Agora me trouxe um gatilho e uma Exige pergunta muito aqui da pra gente. Paula. Eu também tenho uma pra ela engatilhada Especialmente já. a Como Paula. que é, Jesus? Se prepara, É, Paula. se prepara. Especialmente a Paula. Ainda bem que eu tô aqui do lado do meu amiguinho. Especialmente a Paula que treina, prepara síndicos. E eu acho que cada um tem que saber e se identificar também, assim, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou atender. Já conversei com síndicos Boa, que Atila. falam assim, Excelente. eu só gosto de trabalhar com condomínios, vou citar um exemplo, MRV, condomínios grandões, Populosos. mais populosos. E ele já sabe como conversar, qual é a linguagem e aonde ele vai atender aquelas pessoas. A gente vê síndicos que falam, não, eu só quero atender condomínio de alto padrão e classifica o condomínio, seja por localização, taxa condominial, tipologia do condomínio e ponto. Mas eu também vejo síndicos que atendem um e o outro. Sim. Mas como dentro das minhas empresas eu atendo diversos condomínios, dentre eles condomínios que tem síndico que está atendendo condomínios distintos, eu percebo que a minha visão externa, que eu acho que é mais difícil para gerir. Sim. Porque quando você tem uma padronização, assim, Totalmente. o público é esse. A linguagem vai ser mais daquele jeito. Posicionamento, né, Tive Atila? conversando com um síndico recente, um cara extremamente estudioso, ele falando, cara, onde você quer? Ah, eu quero tantos condomínios comerciais e tantos residenciais. Eu falei, mas peraí, por quê? Provoquei porque eu percebo que é totalmente diferente a gestão, o seu mindset, como que sua mente está preparada para responder as coisas que É acontecem. o mesmo síndico que eu fiz a mesma pergunta. É. Sensacional, viu? Então, porque, tipo, mas por quê? Né? Sim. Você quer É atender. um cara muito bom, excelente, excelente. Uma máquina. E assim, e depois dessa pergunta que eu fiz para ele, porque o Walter relata ter feito a mesma pergunta também, depois ele me deu um feedback que isso Ele- abriu uma visão dele diferente né? de entender onde que ele vai atuar. Então, o Sim, que sim. você, Paula, consegue trazer para esses síndicos que esse podcast é um podcast assistido por muitos síndicos que querem aqui também obter informação, se preparar um pouco mais, entender essas tendências, né? Para ajudar esse profissional. Acredito que no curso, e eu vou fazer esse curso, tá? Vocês estão assistindo aí, eu sempre faço uma promessa, tá? Porque eu acredito. Boa. Mais uma coisa Vai que eu deixo agregar aqui muito importante. Boa. E por que eu vou fazer? Porque como prestador de serviço Quer para entender o mercado. condomínios, Perfeito. eu preciso entender como funciona a cabeça do meu cliente. Sensacional. Com né? certeza. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, não só eu quanto minha equipe, porque a gente precisa entender como Sim. que é o nosso público. Me ajuda com isso, Ajuda. em relação aos síndicos aí. Vamos lá. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro que o nosso curso ele não é voltado só para síndico profissional. Eu deixo isso sempre muito bem claro. Assim como você disse, né? Você vai fazer o curso. Nós tivemos vários Sim. profissionais também de outros setores também realizando e acompanhando alguns síndicos para entender como é que o síndico pensa, quais são as limitações do síndico para que ele consiga fornecer um produto mais direcionado para esse síndico. Então, a gente tem isso. Com relação a mercado, a nicho de mercado, todo começo você tem que trilhar um caminho, você tem que começar de alguma forma, né? Hoje, por exemplo, eu comentei mais cedo que eu estou nichada no mercado ali de Praia do Canto, só em Vitória. Mas o meu primeiro condomínio foi, sabe aonde? Vila Velha. Legal. O meu primeiro condomínio foi em Vila Velha e Alto Padrão também. Então, assim, a gente às vezes se projeta para uma situação e acaba que a nossa vida ela vai seguindo um outro rumo e tá tudo bem. Isso aí. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas se a gente consegue tirar um proveito desse maior trabalho, você consegue também fazer uma mesclagem, assim, ideias boas que podem surgir num condomínio que é menor, um condomínio que não tem tanta estrutura, você pode levar e você pode ir migrando essas ideias e ajudando mutuamente a todos os setores. Graças a Deus eu consegui nichar, tá? O meu objetivo eu consegui alcançar. Eu estou no mercado,
de alto padrão ali, né? De Vitória, ali na região da Mata da Praia, Praia do Canto, Barro Vermelho. Enseada do Suá. Enseada do Suá, então eu tô ali, naquela região. Mas quando eu comecei, eu não pensei em nichar, eu pensei em começar. Tá dentro dos clientes que eu quero, hein? Tá? Certo, A aí gente- tá. a gente tem que pensar Eu assim, também, viu? Fica a dica. Faça bem com o que tem, sabe? Faça bem com o que você tem. Dá Fica sempre o melhor, né, exato. Paula? O Cortella, ele tem uma frase que faz muito sentido estar falando. Faça o melhor com o que você tem, Enquanto não tem Enquanto condições. enquanto vai não ser tem condições, fazer melhor ainda. Melhor Fazer ainda. melhor ainda. Né? Faz total sentido o que tu falou. É isso. Então, Total. assim, o que a gente fala muito? É claro que no curso a gente oferece todas as ferramentas dessa análise, tá? De nicho de mercado, de precificação, né, Simone? Assim, a gente dá todo o suporte, a gente tem aulas específicas para isso, para que ele possa também se ver, se projetar no mercado. Mas, assim, tem um condomínio que não era o que você imaginava, que você sonhava, inicia com ele. Faça o seu melhor. Porque é ali que você vai ser indicado para outros. Total. Né? Eu não sei você, na percepção do curso quando eu fiz, que muitos que ali estavam não tinha a real noção, percepção do seu valor. Sim. Entendeu? Ele não sabia nem dar o preço. preço, precificar a Acredito. sua mão de obra. Aham. E é por Acredito. isso que a gente, né, Então, vive lá nessa nós temos, discrepância, né, lá de nós livre temos mercado. essa base, assim, essa segurança, essa informação continuada, essa formação continuada, que é Perfeito. também um propósito do curso, né? Porque o curso, a gente vê, é claro que as empresas, elas estão trabalhando para Sim. terem lucro, tá? Isso aí a gente não... Claro, Óbvio. toda empresa trabalha para ter... Ninguém é pra filantropo. ter lucro, mas Isso mesmo. além de ter lucro, o Síndico do Diamante, ele tem um propósito. Ele tem um propósito humano, de você ter ali, que inclusive lançaram essa semana a PEC, né, que é o Programa de Ensino Continuado. Esse programa, desde a primeira turma, nós temos esse propósito. Então, esse curso nunca foi vendido como um curso que você vai lá, assiste as 10 aulas, ganha o seu certificado e tchau, e você agora se vira sozinho. Não. Nós temos a comunidade, nós temos o grupo, onde nós trocamos informação, nós ajudamos os síndicos, a gente presta, às vezes, até algumas consultorias, mini consultorias ali, faz indicação, a gente tem esse apoio, essa base. E nós temos o programa continuado, que são lives com matérias e temas específicos. Super interessante, que agrega um valor danado. Com empresários do mercado. Então, assim, fica até o convite para que você, se tiver disponibilidade de fazer uma live também com o Fábio Quintanilha, ele vai Olha adorar. as coisas melhorando. Eu acho que já O cara tem 20 mil seguidores, né? filho. A gente fez o podcast, né, no evento, né? Fez um evento lá, isso aí eu lembro, Exato. o Fábio foi, É verdade, verdade, nós fez, fizemos. e foi um sucesso. Nós fizemos, mas assim, a gente tá sempre com as portas abertas para Legal. receber pessoas de todo o mercado para agregar, E eu não sei né? se você percebe, o Fábio, ele tem essa questão de levar o conhecimento, né? Sim. Dar autoridade pro síndico, Uhum. mexer com a cabeça, Sem assim. pensar só no retorno, Isso aí, no né? retorno, Ele de- poderia estar vendendo. Na verdade, o Ele grande poderia estar vendendo retorno. esses outros cursinhos. Sim, né? sim. Já- Ele poderia já- ficar só vendendo ali, online, e Que é o para ele, mas propósito, ele, né? ele não tem só essa O preocupação. Ele não grande tem re- essa preocupação. A preocupação dele é o despertar do Exato. segmento. Eu acho que o grande retorno, é isso que eu falo, acho que o É grande o retorno é despertar. alimentar a saúde do nosso ecossistema Sim, condominial. exato. Acho que esse é o maior retorno Exato. que vocês têm, né, Exato. Paulo? Antes de trazer, né, esse projeto até para Condonal, na época, né, foi 2025 quando eu apresentei o projeto e foi muito bem aceito, e eu tive um suporte e um patrocínio muito grande da Condonal, Sim. inclusive aproveito para agradecer, né. Antes de trazer essa ideia desse projeto, eu busquei no mercado vários outros projetos, e esse foi o que eu mais me identifiquei, o que eu mais vi valor mesmo e propósito humano. Não é só ganhar dinheiro, a vida não é só ganhar dinheiro. Eu lembro que você me contou que demorou assim, uns 5 anos, né? Sim, foi 5 Foi, anos. né? Eu 5 conheci anos. o Fábio em 2020. Olha foi só na o estudo pandemia. que ela fez, né? Então, Legal. Até eu chegar à busquei conclusão. Busquei no mercado, conheci outras empresas, fui Interessante. até São Paulo, conheci outra empresa, mas não tinha essa pegada. E assim, o Fábio ele tem um propósito que bateu muito com o meu propósito, né? Que nem tudo é Essa dinheiro. sinergia, isso aí. Nem tudo é dinheiro, a gente não está aqui só por dinheiro. E essa possibilidade de crescer esse mercado, mas principalmente apoiando pessoas, seres humanos, famílias a se desenvolver, a crescer, E a crescer certo, né? Exato. Porque tem quem Isso cresce não tem errado, preço. né? Gente, isso não tem preço. E Verdade. hoje em dia, Paula, a gente sempre falava Excelente, assim, Paula. eu já tinha assim, o condomínio
todo mundo tinha aquela visão assim, arcaica, né? Sim. Que não tem um CNPJ junto comercial, é só uma ata, então tem aquele preconceito. Aí depois começou a falar assim, não, o condomínio é uma empresa, é igual a empresa, funciona como uma empresa. Eu vou dizer mais, o condomínio funciona, não é mais como igual a empresa ficou pequeno pro condomínio. O condomínio hoje é igual, sabe o quê? Uma prefeitura, igual um governo de estado, porque Tem olha bem como que é a todos os dinâmica. setores. Porque a empresa, Todos os ela tem setores, alguns ela Tem que setores, fazer mas se limita ali. licitação, né? Ela se Ela limita, por precisa- exemplo, na empresa não lida com criança, né? A condomínio lida com criança, lá, nos seus setores, e o síndico ele lida. Verdade. Entende? Então, assim, eu encaro o condomínio hoje com algo Sim. tão complexo que Verdade. funciona igual mesmo uma Sim. cidade, Verdade. com seus setores, com seus departamentos. Processo democrático na votação, Isso das aí, eleições. isso aí. né? Verdade. E aí a gente percebe, né? A nossa percepção tem que ir para isso. Aí, quando o síndico toma consciência do papel dele, da importância, ele fala bem assim: meu Deus, eu sou responsável por isso, Por isso tudo. tem os que correm. Como que né? eu dou conta? Como é que eu dou conta? Nossa, eu estou cobrando muito barato. Sim. Não é que ele está cobrando, ele não tinha noção de valor da sua mão de obra. Então, esse tipo de programa, igual os que nós estamos fazendo aqui hoje, é justamente para levar o conhecimento, para dar autoridade, para que as pessoas possam estar percebendo melhor, fazer uma análise do seu segmento e gerar valor Total. e reconhecimento. Porque nós, síndicos, passou da hora de a gente ser bem reconhecidos. Não é só com relação à questão financeira, mas reconhecer Respeito como mesmo, né? respeito mesmo, Sim. as falas, melhorar a disposição com o síndico, chegar mais desarmado, bater um papo, como se estivesse indo bater um papo com o Com prefeito. amigo, é. Sim. Né? Igual lá, Também eu estou como gerenciando um com- condomínio com com- 285 unidades. Tem É. bairros que não tem essa E quantidade cada de unidade casas. é alguns milhões, né? Entende? Então, assim, você lida com um orçamento altíssimo. Então, assim, eu estou ali defendendo o seu patrimônio, brigando aí. pelo seu patrimônio, gerenciando valor, dando valor, agregando valor ao seu patrimônio. Os seus filhos podem ficar em casa, você viaja, você vai voltar, a sua casa está do mesmo jeitinho, né? As encomendas vão estar lá, tem total segurança. Quem é responsável por isso? Então, a gente precisa levar, disseminar essa cultura. Parabéns, tá? Para você ter dado essa iniciativa de trazer os 5 diamantes. Sim. Eu não pensei 2 vezes em fazer, entendeu? Faria novamente, porque eu gosto muito de estar inserido. Parabéns vocês dois aqui pela iniciativa também dos podcasts aqui, desses encontros que a gente tem do café também. Fui pioneira e eu sempre participo de qualquer iniciativa. Quem quiser ir me convidar para qualquer iniciativa, ser pioneira, eu estou aí. Legal. Toda Simone semana tem eu recebo, no mínimo 2, 3 síndicos no meu condomínio, porque Simone, eu fiquei sabendo que você tem um projeto bacana aqui. Eu não tenho nenhuma dificuldade, muito menos brilho próprio, falar assim, não quero, vou ficar só para mim, de Eu vou deixar o só, conhecimento, eu né? vou só agregar aqui o que ela tá falando, que eu vou Eu te falar um negócio. recebo Pensa num todo negócio mundo. massa. Quando eu tô negociando um condomínio de maior padrão, eu levo o meu prospecto nos locais que estão dando certo. Principalmente com a boa colaboração do síndico. A Simone é Sim. uma dessas síndicas. Por 2 vezes eu já pedi pra ela, Simone, posso convidar um prospecto e tal? As 2 vezes ela disse, venha, meu horário é esse, fica à vontade. Infelizmente eu não consegui levar, o pessoal não conseguiu a agenda pra ir. Mas é uma coisa que eu sou muito fã teu, essa humildade e essa facilidade, não é nem facilidade, é essa vontade tua de ajudar o próximo. Acho Sim. isso muito massa e sou grato, tá? E com você, como tem também, eu acredito né? Eu tenho na minha formação, apesar de não ter colocado, eu também fui instrutora do SENAC, né? E do público-alvo também de condomínios. Na época, eu nem sabia que eu estaria hoje tão direcionada no segmento. Mais para porteiros, AECGs, principalmente na questão do comportamento organizacional, a importância Legal. de reconhecer as regras, Legal. os POPs. Então, eu dei essa disciplina no SENAC. Então, a gente tem essa cultura de educação, de levar o conhecimento, a gente abre, que conhecimento abre portas, né? Abre Sim. mentes. Isso está dentro tem que estar dentro da É a gente. essência, É né? a essência. E o síndico tem que ser educador, porque ele tem que educar a sua equipe, né? Exatamente. Eu sempre falo que os condomínios são a cara do síndico. E é uma reciclagem nossa também. O exército é é uma reflexo do líder. Né? né? Eu é falo. uma oportunidade também do síndico se reciclar Isso, Total. nos nossa, seus tem procedimentos. noção, não tem né? noção. Se reciclar, aprender a cada dia, porque, nossa, a cada turma eu aprendo tanto. Sim. Eu tô ali compartilhando, tenho muita coisa para compartilhar? Tenho, mas eu aprendo muito mais. E a gente acha E que é sempre muito vai
vai ser a mesma gostoso coisa, né? O curso, ele tem um cronograma, né? Sim. Ele tem todo um roteiro a ser seguido. Tem a grade Só que certinha. eu tenho certeza, tá? Cada curso que é dado, cada turma que se abre-se tantos novos leques, tantas Com novas certeza frentes, disso. tantas Com novas certeza. percepções, Experiências né? de cada um, Experiência de né? cada um. É rico, É uma gente, troca, é muito né? rico. É muito É muito- rico. é né? muito Porque rico. assim que era, né? Cada turma que começava comigo lá no Senac, na época, era um perfil diferente, era uma abordagem diferente, e a gente tem que ter essa percepção de conduzir o conhecimento de acordo com o que surgiu ali. A né? experiência de cada um, sim, né? sim. E respeitar Então, também. gente, quem precisar, tá? A Paula se coloca à disposição, eu também Eu me nem coloco à contratei, eu disposição. nem paguei, mas eu já agradeço. O melhor vendedor é o cliente satisfeito, né? Não satisfeito. tem. É, Melhor e- marketing é o E a boca a melhor é boca. quando a construtora fala pra você assim, ó, eu vou mandar uns clientes meus aí pra você apresentar o meu empreendimento, que é o Aí, ó. melhor vendedor do Legal. seu condomínio é Aí, você, não é aí, ó. verdade? Mas é Legal. verdade, a gente pega um amor tão grande, é Sim. como se fosse filho. Eu falo que condomínio é igual um filho, a gente pega um Sim, amor, sim. né? Pelo menos eu trabalho Conhece com todos muita os paixão. sistemas, né? Então, qual a melhor pessoa para poder vender o empreendimento que não seja o síndico? Você Total. conhece todas as particularidades, todas as nuances, perfil dos moradores, Todas as dores, tudo todas que as resolver. dores, né? Então, assim, eu acho que somos guerreiros, estamos aí só para somar, né, Paula? E colocamos E à já- disposição. E já somou bastante. Você vê que Total. esse podcast aqui, né? E uma coisa que a gente conversou um pouco antes. A gente não faz roteiro, só define o tema, toma nota de algumas coisas e a gente vê o quanto que quando a gente tá falando sobre o assunto que a gente é apaixonado, o quanto que flui, o quanto que é dinâmico. Sim. É como se a gente estivesse aqui, ó, na padaria, comendo pão de Comendo queijo. pão de queijo, tomando um Eu, mas eu tô vinhozinho, tomando um né? vinhozinho. Padaria diferenciada, né? Um Aqui vinhozinho. aqui é porque aqui é alto padrão. Ah, boa! Então, já que aqui é alto padrão. E eu acho que a gente conseguiu contribuir muito, Walter. Sim. Agora a gente entra na nossa mensagem do coração. A última. Eu tenho a Ai, última. meu Deus. E é pras duas. Uau. Vamos A lá. última. Porque assim, como vocês sabem, vocês que nos assistem sabem, Vou reabastecer aqui mesmo. a minha atividade principal é a terceirização de mão de obra e a administração de condomínios. Né? E eu tenho a felicidade de tê-las como cliente. Clientes essas que eu falei muito da Simone, mas a Paula também. Né? A minha equipe interna também já me informou. Eu tive mais contato com a Simone, né? Assim, na operação, né? Uhum. E agora a gente está tendo mais contato nessa nova implantação que a gente está fazendo. E assim, eu me preocupo muito com o ponto, eu vou levantar essa última bola para vocês, que é assim, gente, em alguns condomínios, eu noto que parece que o pessoal, não sei, acha que o porteiro, que o ASG é menos do que o síndico, do que o morador, seja síndico, morador, seja Sim. qualquer pessoa, tá? Que tá no condomínio, seja síndico ou morador. Às vezes eu recebo umas reclamações internas que cara, ele não tá respeitando o ser humano, porque antes de tudo, o porteiro do teu condomínio, ele é um ser humano. Né? E você que é da psicologia, vocês vão saber, há quem diga que o ser humano demasiadamente humano é simplesmente o que tem empatia e respeita o outro. Isso aí. Né? E eu sinto falta disso, às vezes eu sinto falta disso para com os colaboradores. A gente tem 1.800 funcionários, um pouquinho mais aqui no Espírito Santo, só no Espírito Santo. E eu sinto muito essa dor. Né? Tanto eu sinto dor da dificuldade de mão de obra, que é claro que o Estado realmente está passando por um momento bem delicado, mas por outro lado eu vejo que há muito desrespeito. Sobre o momento delicado do Espírito Santo, é o estado com a menor taxa de desemprego do Brasil. Então a gente fala assim, tá faltando emprego, então Não significa tá. que o nosso estado está indo tão bem que é o estado com a menor taxa de desemprego. E eu falo que é um paradoxo. Sim, é um eu paradoxo. falo que isso é o maior paradoxo É o maior que eu vi na paradoxo. minha vida, 33 anos. É o estado que tem um dos maiores PIBs do Brasil, é o estado com um dos menores índices de desemprego, é um estado rico pra caramba. E o pessoal parece que não dá valor ao emprego. Antes o meu pai falava, o trabalho dignifica o homem. Parece que não existe mais isso. Né? Mas voltando aqui pra onde eu tava, porque não, esse foi sensacional. Voltando pra onde eu tava, trazendo pra vocês. Eu noto esse desrespeito, tá? E eu vejo, diariamente eu tô na ponta, né? O pessoal reclama, às vezes o cara vem uma reclamação do porteiro, mas quando você vai ver no vídeo alguma coisa, o cara esculhambou o porteiro, falou poucas e boas, e aí ninguém tem sangue de barata, né? Trazendo pra pergunta,
Agora, primeiro para Simone, para ser democrático. Uhum. Trazendo para a pergunta. Primeiro, você já se deparou com uma situação dessa que eu estou citando? 2, como que você tratou o desrespeito do morador ou do conselheiro, enfim, da pessoa para com o colaborador da ponta? Walter, eu não sei se situações, né, contemporâneas hoje, a vida corrida das pessoas, mas a cada dia que passa eu percebo que as pessoas naturalizam alguns comportamentos. Então, meio que no automático, respondem de qualquer jeito, isso quando respondem, né? Então, hoje a gente se depara com pessoas que entram no elevador, você dá bom dia, a pessoa Não nem te te olha para sua cara, e assim sucessivamente. Eu já me deparei várias vezes, né, com esse comportamento, e todas as vezes que aconteceu, eu fiz a interferência imediata e pessoalmente. Sensacional. E outra coisa, o funcionário, eu, enquanto gestora, eu tenho que dar um ambiente seguro, tá? Total condição para o funcionário trabalhar, exercer sua função de forma adequada, principalmente a emocional. Se ele não tiver tranquilidade para trabalhar, como que ele vai perceber o cenário à sua volta? Como ele vai perceber alguma coisa negativa? Ele vai estar tão enraizado, com raiva, chateado, que ele fica cego para o que é mais importante. Total. Então, assim, todas as vezes que aconteceu, eu nunca deixo para amanhã, não, tá? Boa. Eu chamo no mesmo dia. E outra coisa, não tem horário. Ah, não pode agora 10 horas da manhã que tá trabalhando? Então tá, 8 horas da noite. Você chega que horas? 8 horas, 9 horas, 10 horas. O morador teve um dia e falou assim, eu só chego em casa às 11 horas. Então tá, 11h30 você pode descer que eu tô aqui na administração. Top. E fiquei com essa família até 2h30 da manhã, Sensacional. tá? E outra coisa, notifico. Assédio moral. Maravilhoso. E detalhe, não só notifico, como eu também peço para ele pedir desculpa diretamente ao funcionário. Perfeito. O último episódio, inclusive, coloquei a coordenação. Aprendam, viu? Coloquei Luciana, que inclusive é a nossa gestora do nosso contrato lá diretamente da mão de obra. Parabéns, é uma excelente condutora também. Total. E nesse último episódio, que foi bem complicado, eu fiz questão que a empresa participasse. Informei ele e pedi para que ela notificasse o condomínio. Notifica o condomínio com relação a esse comportamento inadequado do morador. Porque isso está no nosso contrato, que eu fiz questão de colocar, que vocês têm total autonomia de notificar o condomínio quando o funcionário é desrespeitado. Isso é uma cláusula contratual. Ela notificou o condomínio, de posse dessa notificação, Você fez eu fiz a minha parte enquanto gestora. Sensacional, excelente. Conversei com ele, coloquei muito claro o resultado que poderia ter. E se ele não faz, se ele não conseguir se reverter a situação junto ao funcionário, a nossa assessoria jurídica estaria a favor, ao lado do nosso colaborador, para ele enfrentar uma ação judicial para o assédio moral. E ele sabe que, como advogado, a parte fragilizada sempre numa relação trabalhista é o trabalhador. Quem teria que provar que não foi feito seria ele. E a gente teria provas assim, porque a nossa portaria tem câmeras com áudio. Perfeito. Tá? Então, nós tínhamos áudio, nós tínhamos imagens, inclusive, do funcionário com pressão alta, chorando, sem condições nenhuma de trabalhar, entende? E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que ele melhorasse não só o comportamento com os funcionários, que era de qualquer jeito, mas principalmente com a administração, comigo, com seus vizinhos. Até muitas pessoas sempre me perguntam assim, o que você fez? Qual a injeção? Qual remédio que você deu? Qual Rivotril que você deu? Conhecimento. Entendeu? Para esse morador mudar tanto de perfil. Assim quanto ele, sensacional, como todos. Porque agir de forma tranquila, de acordo com o que a legislação me permitia, entende? E vou te falar, ele teve que pedir, falou que ia pedir perdão de joelho, se não há necessidade de você fazer isso, porque aí seria um outro assédio para mim, entendeu? De você não só falar o desculpa, mas que essa desculpa seja de coração e que esse comportamento não se repete. Ele ficou tão sensibilizado com a humildade do colaborador de pedir ele assim, me dá um abraço então. O colaborador pediu um abraço, ele ficou daí emocionado, que foi todo mundo chorando, tá? Luciana chorou, eu chorei, o colaborador chorou. Ouvindo aqui, eu já tô com os olhos cheios d'água. O morador chorou, e aí depois chegou no final da tarde, uma cesta de café maravilhosa pro colaborador. Legal. Entendeu? Então, assim, isso pra mim é o resultado. Isso é o que eu chamo de mediar conflito. Então, não teve briga, não teve gritos, teve grito deles, da outra parte. E eu sempre falo com os meus colaboradores, tem inteligência emocional,
essa questão dessa NBR agora, onde que a gente tem que cuidar da saúde mental dos funcionários, isso é É importantíssimo. perfeito pra gente. É perfeito. Uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa, e eu sempre, como a gente que tem, né, especialização em gestão de pessoas, né, Paulo, a gente sabe o quão importante. Rapaz do céu, não foi um tiro não, viu, gente? Foi uma garrafa que caiu. Não é o condômino. Marketing, pega o corte aí do meu susto, por favor. E a gente sabe o quão é importante o funcionário ter essa inteligência emocional. Eu sempre falo, se Total. veio gritar, não grite. Ouça, mesmo que você esteja certo, ouça, filtra, faça ouvido de mercador e deixa que eu vou brigar por você. Exatamente. Eu falei bem assim, que Sensacional. aqui nessa ponte, você é a parte fragilizada e o morador, ele vai reconhecer isso e ele vai crescer em cima de você. Então, assim, deixa que eu brigo por você. Sensacional. Você fala bem assim, olha, eu entendo o senhor, entendo o seu posicionamento, estarei passando para a administração e a síndica vai entrar em contato com você. E lá, por onde eu passo, eles sabem que eu vou entrar em contato, eles sabem que eu vou tomar as providências e eles confiam na minha condução. Então, é esse respeito que nós síndicos, tá? Temos essa segurança e a gente tem que ser exemplo para os nossos funcionários. Totalmente. Porque se a gente não for exemplo, se a gente não abraçar as galinhas choque, eu falo que eu sou igual a galinha choque, e abraçar os meus... Não mexe com os meus colaboradores, não. E é Não verdade, viu? Nem Tá? a gente que é da empresa pode mexer Ó, com e eles. vou te falar uma coisa com você, só complementando, quando eu assumi, né, esse empreendimento há quase 4 anos atrás, quando eu vi a cozinha, eu fiquei estarrecida. E aí eu montei todo um cenário para os diretores, quando foram lá fazer o passeio, né, a vistoria, para a gente assinar a entrega do empreendimento de fato, eu montei todo um cenário. Eu falei assim, todos os colaboradores eu quero agora ali no hall da cozinha, que não é um hall, é um corredor onde está escrito assim, onde fica as subestações. Perigo, mantenha-se distância. Só aquelas palavras em vermelho, bem grande assim, né? Junta todo mundo Eu falei aqui bem pra ver assim, se olha, eu cabe. marquei para 10h30 reunião, quando for 11 horas, eu quero todo mundo almoçando. Eu quero que eles vejam o impacto da equipe toda almoçando no local, para eles Legal. sentirem o que eu sinto todas as vezes que eu vejo vocês almoçando nesse local. E foi justamente isso que aconteceu. Quando chegou 11 e pouco, o pessoal, eu falei assim, ó, todo mundo aos Conta postos, fatos. tô indo para aí, hein? Quanto a fatos, não há argumentos. Aí, quando aquela diretoria e tudo passou, chegou assim, viu aquele movimento, ainda mandei os prestadores deles ainda, que estavam no condomínio, tudo lá, e tinha umas 30 pessoas, né? Nossa senhora. Você imagina, aquela visão, aquele cenário horroroso de, sabe? Eles entregaram um empreendimento de alto padrão, mas o que estava vivendo ali não era de alto padrão, não tinha essa percepção. Quando ele olhou assim, nossa, que movimento é esse, Mauri? Algum motim? Eu falei, não, é hora de almoço. Aí a estrutura que vocês me entregaram aqui... Tu trouxe a consciência deles e eles ajustaram, que né? Porque vocês- hoje eu vi lá que A estrutura que top a vocês me estrutura. entregaram, não Não tem atende, como não atender. atende. Então, vocês não olharam a função social. É assim. Aí ele, não, isso é possível. Aí ele olhou para o engenheiro e falou bem assim, conversa com a Simone, faça tudo que precisa ser feito, que eu não quero mais esse cenário. Foco na solução. Foco na solução. Fantástico. O meu maior argumento Você pra pode gente... até errar, mas, né? Hoje nós temos uma cozinha, Total. que deve ser o tamanho da sua área toda aqui, É enorme lá. tá? Com ar-condicionado, Humanizado. com né? televisão, com puffs, sofás. Totalmente humanizado. É sensacional. A área lá é com massa. geladeira, boa. micro-ondas, air fry, com Cafezinho todas- sempre. Café de Cafezinho manhã sempre. e à tarde, que inclusive foi uma negociação de contrato com a Condonal, de nos oferecer, né, como um bônus de contrato o cafezinho. Então, hoje existe a participação Opa. também da empresa. Ah, já Ó, assinei. ixi, Ah, meu já Deus do assinei. céu. Ah, Ai, é. meu Já Deus do assinou, Paulo, já assinou. Na repartição a gente gente, conversa. Eu acho que a gente tem que dar dignidade aos Sim, nossos com colaboradores, certeza. tá? Então, Total, todo mundo que perfeito. chega lá e fala bem assim, nossa, eu nunca trabalhei no condomínio que desse esse conforto pra gente na hora de almoçar. Legal. Eu falei assim, isso não é um bônus, não, é uma nossa obrigação de dar dignidade para vocês, pelo menos na hora que vocês vão estar descansando, se alimentando. Então, assim, eu faço como se fosse para mim, né? E hoje a gente fornece, pelo menos uma vez por mês, a gente faz aquele jantar, ou Coffee jantar não, break, né? almoço, né? Coffee break não, é almoço, Almoço mesmo, mesmo, né? coletivo, com a equipe toda. Então, assim, a gente tem espaço para isso, tem mobiliário para isso. E isso aí, custo zero para o condomínio. E aí, depois dessa visão que eu dei para os diretores dessa construtora da Galvão, os novos empreendimentos deles todos, após o Espaçado, Mercado Caribe, a cozinha, Pronto. com Legal. certeza, atende a função Literalmente social. mudou a forma de Mudou. construir. Isso aí, É assim isso aí. que gera cultura. Inovou a Cultura construção. é culturas. É isso Tá aí. no uso, Ah, né? cara, porque o técnico ele vai imaginar ali, de fato, é difícil ele pensar Isso é- no social, no geral, porque imagina, Isso aí. ele pensou no social para os moradores, É. mas aí de repente os colaboradores não veio ali na cabeça do engenheiro. Não, né? Às vezes a Brenda falou muito experiência claro, fala alto, Simone, né?
Eu só vi a função técnica. É Você isso abriu aí. meus olhos. E sabe qual é o mais importante? E a humildade deles de te escutar foi muito Isso, legal, tá? é isso Vale aí. ressaltar. Mas o que acontece? Nunca ninguém tinha feito isso, dado esse impacto de verdade, Aham. né? Aí e o mais interessante é que ele falou assim, gente, eu nunca tinha tido essa percepção. Eu nunca tinha tido essa visão. O melhor argumento é você mostrar a realidade que você estava vivendo. Totalmente. Então, aí eu falo assim, na minha construtora, ele falou assim, eu tenho um local para os meus funcionários dormirem. Por que aqui nos meus filhos, que eles chamam cada empreendimento de filhos, Legal. os colaboradores que indiretamente Vão ter são que almoçar meus em também, vão ter que almoçar em pé, ou vendo lá, perigo, alta tensão. Isso entendeu? traz uma percepção de gestão. Eu digo que gerir condomínio é mais humanas do que exatas. Sim, Total. muito Porque mais. você vai falar de gestão, é quanto você paga, quanto É. que é isso e tal, mas é mais humanas do que exatas. Que me Pessoas, faz lembrar de processos. uma situação em que aconteceu em um condomínio. Então, até pensando na equipe, nós não somos, na minha empresa, obrigado, dentro até do próprio convenção, Aham. dentre o sindicato, a dar vale-refeição para nossa equipe. Sim, Mas eu faço questão de fazer isso por uma questão de comodidade, uma questão que a equipe está em campo, não tem que ficar Sim. carregando marmita, tá próximo de um restaurante, vai lá e sim, almoça, sim. ou pede no aplicativo enquanto tá lá no Sim. condomínio, a Uhum. refeição chega lá no condomínio, eles possam fazer o almoço e depois continuar o trabalho. Sim. Mas você acredita? Claro que foi só uma vez que isso aconteceu, mas teve uma síndica que fez contato comigo para fazer uma reclamação porque o meu funcionário estava almoçando na cozinha do condomínio. Ah, Né? para. Uhum. Ah, E aí eu acontece. pensei assim, caramba, o cara tá lá prestando um serviço, fazendo instalação de um sistema, Não, isso é... pensando em absurdo. otimizar, porque eu como O empreendedor, bem-estar da eu comunidade. sou né? muito claro com a minha equipe também, não é só ser bonzinho. A gente também pensa numa logística, então beleza, eu tô te dando um vale-refeição, isso vai te facilitar a sua vida de alguma forma. De qualquer forma também você não vai ter que ficar carregando um marmita ou ter que sair para vir em casa com Sim, isso. sim, A sim. gente torna a produtividade melhor. Logística. Mas E ele- aí, se Eficiência, o cara né? tá lá no condomínio, pede um lanche, um almoço, que vai chegar ali, e aí Sim, ele sim. já tá lá, ele nem precisa sair do condomínio. E aí, nesse caso, a síndica em questão se incomodar com a pessoa que tá almoçando ali no condomínio, que daqui a pouco ele já volta e taca ali pau no trampo, né? Logo, Sim. Já Dê Tá a- agilizando pra ela mesmo, né? Já no teu envia o deslocamento. convite do síndico Diamante para ela poder... Tá precisando É, essa síndica, viu? Do Síndico Diamante. Não, e depois que eu conversei com ela, claro, ela entendeu, era uma síndica moradora, não tinha ali aquela experiência, né, e tal. E depois ficou muito claro, ficou bem tranquila, ela mudou do estado, mas uma pessoa... eu acho que só faltou meio uma percepção, sabe? Sim, Uma sim, coisa sim. assim. Mas é isso que E depois falta que muitas ela vezes, né? entendeu Você perfeitamente. imagina um condomínio padrão, prestador de serviço, tá lá fazendo uma prestação de serviço no Pelotis, assim, na área de lazer, deu o horário de almoço dele, ele não tem um local adequado para poder fazer a sua refeição, Oh. ele vai lá, Come tira lá a mesmo, marmita come dessa, lá claro, mesmo. que visão. Eu me deparei isso 15 dias, Sensacional, olha isso. só, o prestador pra de escada. serviço, ele era a primeira vez. Ele Não foi a estava fazendo Condonal, viu? Esse prestador. não, é prestador de serviço externo que a construtora estava fazendo garantia lá dos pergolados, ele estava fazendo a prestação de serviço lá, e ele não sabia, não tinha sido apresentada a cozinha, né? E aí, quando eu vi aquilo, ele parei assim, eu falei assim, você vai almoçar? Vai comer essa comida fria? Deu horário de almoço, eu vou parar aqui, vou descansar. Eu falei assim, faz o seguinte, me acompanha. Aí ele, quem é a senhora? Eu falei assim, eu sou a síndica, me acompanha, por favor. Aí ele falou assim, mas eu não posso. Me acompanha, por favor. Que Eu te susto, apre- que Eu medo. vou te Trancou, viu, esse apresentar. aí? Eu vou te apresentar um lugar adequado para você esquentar a sua comida e para você descansar depois E da sua depois, comida. isso, depois tem um Né? descansinho, que lá Aí eu é peguei, absurdo. já era quase, tadinho, quase 2 horas da tarde. Confortabilíssimo Aí lá. ele foi comigo, todo ressabiado, todo timidozinho, medo. sabe? Com medo, com receio. Meu Deus do céu, vou perder meu emprego agora. O que eu fiz de errado? Quando chegou lá, eu abri e falei assim, olha, tá aqui, ó, o micro-ondas, tá o fogão, tá a geladeira. Se você não tiver como, a sua vasilha não for no micro-ondas, tem as panelas aqui embaixo, você pode esquentar no fogão. E depois você pode descansar um pouquinho aqui no sofá, quiser ligar a televisão. Fui, liguei o ar-condicionado, ele olhou assim, Legal. eu Fantástico. posso mesmo? Eu falei assim, não, Deve. meu querido, você deve. Fantástico. Qualquer Fantástico. coisa, tá? Eu tô aqui na sala da administração, você pode ir lá. Ele, nossa senhora, você não tem noção de como eu tô surpreso. Claro. Aí ele Tá se acostumado. alimentou e falou com o chefe dele, né? Com o gerente dele, o que tinha acontecido. Aí ele ligou para mim agradecendo Claro. a sensibilidade, né? E a empatia com Empatia. relação aos funcionários dele e pedindo desculpa por ele não ter avisado
que nós tínhamos um local adequado, né? Uhum. E eu falo com todos os nossos colaboradores lá, qualquer prestador de serviço que estiver prestando serviço, ou porque também tem moradores, caso vocês não saibam, que também proíbe o prestador de serviço de ir ao banheiro Dele, no dele apartamento. e de se alimentar dentro da unidade, mesmo ele fazendo a prestação de serviço. E eu falei com os nossos mesmo. colaboradores, temos casos assim, então vamos nos colocar no lugar dele e vamos nos permiti-lo ao ter uma estrutura adequada para ir ao banheiro, para Organização. tomar uma água, entendeu? Para poder fazer sua refeição. E assim é feito. A única exigência que eu peço é sempre assim, sujou, lavou, Limpe. É o lixo básico, no né? lixo, é o básico da educação que todo mundo tem que ter. Mas isso é primordial. E Muito bom. agora vamos passar para Paula, porque eu também quero saber como é que Isso ela aí, resolve. Paula, tu viveu isso já. Isso aqui é algo muito importante, que eu aproveitei aqui o ensejo do nosso papo que foi nesse sentido, porque é algo que tem que ser, que tem que ser trazido à consciência, porque Sim. principalmente os síndicos aventureiros, que são os que não se preparam, e não é que seja ruim não, tá? É só que se prepara menos do que os profissionais, por exemplo. Eles têm que ter essa percepção. Claro. Porque o ser humano, meu amigo, ele tem que ser respeitado independente da profissão dele. Não importa se é presidente ou se é... Não importa. Tem que ser respeitado. E Paulinha, diz pra gente aí, como é que foi e como que tu tratou isso? Infelizmente, são coisas que acontecem. Gostaria de não ter, né, nenhum exemplo para citar aqui, mas infelizmente, Infelizmente. nós temos, né? Inclusive eu vou citar só uma, gente, porque assim, mais de 10 anos de mercado são Nossa, muitos, nem me fala. uns mais graves, outros menos, 10 mas anos como Geralmente síndica, né? lá no México, né? eu vou citar o último, que aconteceu, inclusive, nesta semana, aconteceu na segunda-feira. Eu cheguei num condomínio, a zeladora estava muito chateada, porque nesse condomínio estamos em obra, então a área de entrada, né, ela está em obra, então, eventualmente, muito suja, né? Muita poeira. normal. Ela já tinha feito, né? Já tinha realizado o cronograma dela, toda a atividade dela nos andares e na área de lazer, né? Mas uma moradora passou e se achou no direito de ir lá reclamar, expor, humilhar a zeladora, porque achou que estava sujo o prédio, que ela estava ali sem fazer nada, porque de fato ela não tem mais o que fazer, porque o prédio é minúsculo, ela já tinha realizado toda a atividade dela, já tinha lavado os contêineres, já tinha passado em todas as áreas, e no final do dia ela estava ali sentada guardando o horário, porque não tinha mais o que fazer, está tendo obra. E essa pessoa, pasmem, ela tem uma empresa de terceirização de mão de obra. Coitada. Tá? Então, assim, quando eu cheguei lá, que eu peguei a zeladora naquele estado, eu fiquei duplamente chateada. Primeiro, pela situação lamentável que aconteceu, desumano, e independente de qualquer situação, estando ou não errada, ninguém tem o direito de fazer, de humilhar as pessoas dessa forma. Então, eu imediatamente liguei na mesma hora, chamei ela para uma conversa. Ela não estava no prédio, infelizmente, ela já tinha saído, mas eu chamei ela para uma conversa, ela não estava no prédio. E deixei registrado e já solicitei a notificação que ela vai receber. Excelente. E principalmente eu fiz questão de frisar que ela, como profissional da área, sabe muito bem que não é assim que se lida com profissional nenhum. Com ninguém, aliás, mas muito menos com profissional terceirizado, né? Enfim, ela veio com os argumentos mais pifos, né? mais esdrúxulos possíveis, e Acredito. eu ignorei com sucesso, e ela vai receber a notificação, e a gente aí. vai até aonde tem que vir. Excelente. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que muitas das vezes o síndico às vezes está começando, ou às vezes ele é síndico morador, e como o conhecimento faz falta nesse momento. Claro. Porque se ele não tem autoridade, e a autoridade a gente só pode ter após você ter o conhecimento de causa, sim. o conhecimento da Experienciar, legislação, né, também. a experiência vivida ou experienciada por outros colegas, então você não tem autoridade para atuar, você às vezes não sabe nem como atuar, não tem né, a ideia ali, como que eu vou resolver isso, Know-how, né? né? E, enfim, Como será então, a condução, né? a importância de você ter, assim, a verdade sempre com você, porque a verdade, ela caminhando junto com a gente, Sim. não tem como dar errado. Então, você tem que ter verdade, você tem que ter conhecimento e você tem que ter resultado. Então, não basta só você dizer que é e que pensa e que você entende, que acredita, né, num tipo de atuação, e você, na prática,
você não dá o suporte para o seu funcionário. Porque se ele não se sente seguro, se ele não sente que o síndico vai apoiá-lo, vai defendê-lo, ele também trabalha desmotivado. Sim, ele claro, não- claro. E isso repercute em todo o restante da E- comunidade. Então, Sim. assim, o curso de capacitação, ele traz muito isso, né? Essa criação de autoridade para o síndico, para que ele vá preparado, para que ele desmitifique muitos costumes, né? Eu tive síndicos lá, moradores maravilhosos, inclusive, mas assim, que trocavam lâmpada, pintavam corredor. Né? Então, essa não é a função do síndico. Então, essa autoridade que a gente cria, essa autonomia que a gente dá, traz paz para o síndico, traz paz para a Sim, comunidade, traz paz, sim. né? Isso repercute em todos. Então, E temos aí agora a legislação a nosso favor com A relação ao. NR1. Não, e também já existia a questão do comportamento antissocial. sim. Né? Porque tem Boa. pessoas que você faz a sua Antissocial, interferência, você a lei do notifica, você stalking, mesmo né? fazer tudo isso, às vezes tem aquele morador que ele não, que eu já tive esse tipo de morador também nos outros condomínios que eu administrei, de você fazer tudo, conversar, fazer combinados, notificar, multar, e ele persistir com esse comportamento desrespeitoso. Sim. Recentemente, inclusive, de um ano e pouco atrás, lá no condomínio Jardim Cumuri, foi notícia de jornal que uma desembargadora, que para mim ficou pior ainda, Fica muito uma feio. desembargadora, ela foi expulsa do seu próprio apartamento justamente por apresentar esse comportamento antissocial. Ela não Antissocial. conseguia respeitar os funcionários, muito menos o síndico e muito menos as regras e seus vizinhos. Então, o síndico também precisa levar esse conhecimento também para a comunidade. Eu sempre falo, Sim. né? Ó, as coisas não estão assim mais como era antigamente, não. Isso aí. Sim. Tá, entendeu? Além da multa, porque tem igual o condomínio de alto padrão, a acessibilidade no bolso às vezes não existe, porque tem tanto dinheiro Eu que pago é mais essa- uma multa e fala assim, manda a multa que eu pago. Pago. Não é só a multa que eu Não. pago. Verdade. Hoje ele pode ser enquadrado como um comportamento antissocial, ser realmente penalizado com a questão financeira e social. Ele pode ser expulso do Responder seu próprio apartamento. Então, isso, a gente precisa levar esse conhecimento. Total. Tá? E É quando eu levei esse conhecimento para este morador, ele mudou o comportamento dele. Acredito. Imagina. Às vezes é trazer a consciência, É a né? consciência. trazer a Falta de consciência. conhecimento do Átila. síndico. Pode falar. Não, falta de conhecimento do Do síndico síndico. para repercutir Pra também na repercutir. comunidade. Isso Por aí. exemplo, Total. esse outro caso que eu citei mais cedo, com relação também a maus tratos ao zelador, Uhum. depois que eu fiz a circular e que eu inclusive citei a NR1, Legal. citei todas as implicações na comunidade. Os reflexos, Porque às né? vezes a pessoa fala assim, mas ele está fazendo isso, ele está tratando dessa forma, se der ruim, vai dar ruim para ele. Não, Não. Pelo dá ruim contrário. para ele e para a comunidade. E pra Então, comunidade. eu fiz questão Passivo, gera eu fiz passivo. questão de citar exemplos nessa circular, citar a Sim, norma, importantíssimo. e citar, obviamente, algo que estava acontecendo sem expor nenhum morador e Excelente. nem, Ao e nem contrário, Muito com importante. fatos concretos, né? Então, Excelente. essa desinformação, né, é que às vezes leva É. a um nível de estresse dentro do condomínio, a uma falta de atendimento de expectativa também, muitas das vezes, porque Sim. todo mundo cria expectativa no síndico, mas é a comunidade. Às vezes coisas não tem que- acontecendo, né? a comunidade tem que cooperar, a comunidade é um organismo vivo, né? O condomínio. Sim. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado, tem que ser contínuo, e é isso. É isso mesmo. Nunca Perfeito. deixar pra lá, pra depois. De né? jeito nenhum. Executar e resolver agora. Então, como a Átila puxou o recadinho do coração, para quem não conhece ainda, toda finalização de episódio, cada um dos convidados, inclusive eu e o Átila, manda um recadinho do coração. Hoje o meu recadinho do coração, eu vou aproveitar que veio muito aqui na minha área, né, que não é tão comum cair tanto assim na minha área, o nosso podcast, geralmente eu escuto mais do que falo, hoje eu até falei demais. É porque o papo tá bom. Total, excelente, excelente. Eu estou aqui refletindo quanto esse podcast está fluido, quanto a gente não precisou nem ficar assim, pensando em perguntas, e introduzir assuntos, Assuntos, porque né? o quanto que isso fluiu de uma forma tão natural, cara. Inclusive o que eu anotei eu não usei nada. Pois é. Só foi, só fluiu, né? Então, assim, fantástico, fantástico a fluidez, o tanto de conhecimento agregado que tem aqui nessa mesa hoje. Demais, eu acho que vai ser um dos episódios com mais cortes, inclusive. Impressionante. E como eu ia falando, o meu recadinho do coração, vou aproveitar que veio pra minha área, é pra você, síndico profissional, orgânico, aventureiro, síndico que é bom, que é ruim, todos os síndicos. Tenham empatia com o seu porteiro, tenham empatia com o seu ASG,
Teu porteiro, ele cuida da tua segurança, da segurança da tua família diariamente. E se ele errar é porque ele é humano. Todo dia a gente erra. Teu ASG, ele cuida da limpeza, da conservação do teu patrimônio. E se ele errar é normal, ele é humano. Então pega essa conversa que a gente teve aqui, abre lá no Google aí, no chat GPT, e vai ler sobre a NR1. Houveram atualizações agora importantíssimas, que inclusive sexta-feira, dia 26 de junho agora, no Café Condomínio, que é o evento que esse podcast aqui realiza mensalmente, né? O assunto do workshop vai ser atualizações da NR1. Então, busquem. Se vocês ainda não têm esse lado empático, que a gente realmente trouxe duas síndicas que têm esse lado empático, esse lado da humildade de querer sempre aprender, que é, como a Paula fala, o conhecimento contínuo, né? Será que você deve ser síndico mesmo? Será que você está ali num papel que faz sentido para você? Porque para você ser síndico, como a Átila falou, antes de financeiro, antes de tudo, são pessoas. É o porteiro, é o SG, é o cara que conserta as câmeras, é o cara que conserta o portão, é o cara que conserta a bomba de recalque. O condomínio é um conjunto de profissionais que trabalham em prol dos moradores para poder trazer segurança, comodidade e tudo que os moradores ali precisam para sobreviver e ter uma vida mais fluida. Então, o meu recado do coração é de fato esse. Preocupem-se, observem-se. Será que vocês estão sendo empáticos? Será que vocês estão tratando bem aquele porteiro que ganha um salário mínimo? Porque você ganha 5, 10 mil reais por mês. Seus problemas são outros. O dele será que ele vai ter o dinheiro do lanche do filho dele todos os dias? Será que o filho dele vai de bicicleta ou de ônibus? Será que vai ter o dinheiro do ônibus? Então, se a gente se coloca, né, falando da pirâmide de Maslow, eu acho que é no social, né, que a gente só passa do fisiológico, né, que também, se tiver o fisiológico que não funciona, é impossível. Então, assim, entendam-se como alguém que pode florear o dia de alguém. Às vezes o porteiro tá meio mal porque, pô, o meu filho foi pro colégio de bicicleta, porque hoje eu não tinha o dinheiro do ônibus. Aí tu chega no condomínio, dá um bom dia pra esse porteiro, cara, vai ser massa pra ele. Tu chega no condomínio e vê, pô, eu sei que você errou. Mas não tem problema, cara. Vê só o que precisa ajustar aí pra gente não acontecer mais isso. Isso é tão básico. É a singularidade humana. Então, meu recado do coração, aproveitar que a gente trouxe esse assunto, seja mais empático, seja mais humano. E agora eu passo a bola pro Átila e a gente vai deixar elas pensando no recadinho do coração delas. O recado do coração que eu deixo especialmente para você, síndico profissional. Então, se você quer de fato ser profissional, não contrate um amador. É importante você se cercar de profissionais que, uma vez você, com bons profissionais ao seu lado, você também consegue ter uma consultoria desse profissional que vai estar te auxiliando, trazendo informações e orientações para que você consiga fazer uma boa gestão e que não esteja em risco. Eu vi uma pergunta essa semana que, inclusive, a Ana Paula do nosso comercial fez para uma síndica. Ela perguntou: você tem seguro no seu condomínio? Não, tenho sim. A manutenção do seu sistema de alarme de incêndio, escada pressurizada, tem que estar em dia? Não. Então você não tem seguro, você paga seguro. Excelente. Então, mas explica. É importante porque quando a gente fala um pouco sobre isso, às vezes você está pagando, mas se ocorrer um sinistro de algo que você está ali responsável pela vida e pelo patrimônio daquelas pessoas, você pagou, mas tudo está a perder porque você não zelou com cuidado. Então fica aí uma dica, até ao contratar as empresas, chequem nos órgãos, vejam se as empresas estão de fato habilitadas àquilo. Inclusive quando você acessa o site do Corpo de Bombeiro Militar, onde elenca as empresas ali, não basta estar cadastrada, tem que estar habilitada para aquela atividade. Essa empresa pode fazer a manutenção, ela pode fazer um laudo, ela pode vender o produto. Muitas empresas são habilitadas, ela pode fazer a manutenção, mas ela não pode vender. Ou ela pode vender, mas ela não pode instalar. Ou ela pode vender e instalar, mas ela não pode fazer o laudo. E aí, numa situação que tiver que resolver, como que você fica? Então, fica essa dica aí para você, síndico, administrador. Temos trabalhado fortemente isso, inclusive deixado uma pulga atrás na orelha aí dos moradores, no sentido assim, se o seu síndico não está dando valor e cuidando disso,
Será que você está com o síndico correto no seu condomínio? Se a administradora que atende o seu condomínio, ela não coloca na previsão orçamentária essas manutenções que são obrigatórias, será que você está com a administradora correta ou ela está fazendo isso só para que a previsão fique mais barata e você contrate ela? Então, especialmente a gente falou nesse Total. podcast hoje sobre alto padrão, a gente está falando de condomínio de pessoas que têm conhecimento e que não querem perder nem o seu patrimônio, nem a vida de um ente querido por pessoas que se propõem a administrar, gerir condomínio, mas negligenciam com o seu patrimônio, com a sua segurança, essa mais do que uma mensagem de coração, Walter, mas eu digo que isso aqui é um Excelente. desabafo. Excelente, A excelente. mensagem de coração deles Sobrou abriu alguma tudo, né? coisa? Sobrou alguma coisa? Mas, Sobrou alguma coisa? Deixa eu resumir. Sobrou a não, beleza de Ah. vocês. Eu tinha separado aqui, né, três pontos que eu acho muito importante e isso tudo tem a ver com o propósito. E tudo na nossa vida tem que ter propósito. A gente tem que acordar e entregar a nossa vida a Deus, né? Sim. Entender o nosso propósito na Terra, primeiramente. Então, quando eu falo que eu gosto do que eu faço, é porque o que eu faço hoje, ele tem muito a ver com o propósito de vida que eu levo, que é trabalhar com a verdade, né? Que é trabalhar compartilhando com os irmãos, com as pessoas, aquilo que eu conquistei. Se é bom para mim, pode ser bom para o outro. Então, esse é meu propósito. E hoje eu sou uma síndica que tem muitos problemas, né? Obviamente, a gente tem mais de 10 condomínios, a gente tem muitas demandas para resolver, mas eu sou uma pessoa muito feliz porque eu encontrei esse propósito de tanto cuidar das pessoas, administrar vidas, né? Administrar famílias, mas principalmente poder agora, com esse projeto, ajudar outras pessoas a estar nesse mesmo ambiente, né? Que de forma, com essa formação contínua, ela também possa ter a segurança de lidar também com esse trabalho. Então, esse propósito, eu acho que a dica que eu deixo é assim, procure o seu propósito. Qual é o seu propósito? Se não for esse propósito, tá tudo bem, procure o seu propósito, né? Persiga, né, o seu propósito, mas não vá trabalhar sem esse propósito, sem entender o seu posicionamento para que você veio nessa terra. Então, se faz sentido com o seu propósito, trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas, então siga em frente, porque não tem que ter medo. É só uma questão de tempo, né, para você se qualificar, se especializar. Nós temos aí no mercado algumas possibilidades de especialização, uma delas do Síndico Diamante, mas temos outros também. O próprio podcast, os próprios ambientes que a gente tem no mercado hoje em dia, que tanto está crescendo, que isso é muito bacana, já nos possibilita isso. Na minha época não tinha nada. Sim. Eu não via um Nossa, evento. 24 anos atrás. Eu não tinha nada, não tinha evento, não tinha podcast, não tinha Era, nada disso. é tudo no Então, empirismo, né? Era No tudo, empirismo. era tudo, Isso aí. exato, quebrando a cabeça. Total. Quebrando a E cabeça, com experiência coragem, do dia a dia. né? Síndico é um ser humano muito corajoso. Mas assim, a dica que eu deixo, Forte e corajoso. entenda se esse é seu propósito. Porque quando a gente põe propósito, põe amor no que faz, não tem como dar errado. Né? Criar uma solidez assim, no nome, né? no mercado, só com propósito. Isso. Né? Porque a mentira ela não perpetua. A verdade ela é eterna. Então, essa é essa dica. Nossa, só? Só? Eu tô com dó da Simone. Não, sobrou uma Vai coisa dar o que pra falar. mim? Simone, não, irmão. vai sim, com certeza. Com certeza, com essas feras que estão aqui, meu. Vamos lá, gente. Eu acho que o meu recadinho do coração, eu olhando, né, as falas de vocês, é justamente o meu sentimento. Eu acho que por isso que houve um bate-papo hoje, uma fluidez, porque a gente conseguiu ter a mesma sinergia, a mesma química, como vamos dizer, e a mesma energia. O propósito. A gente está aqui para o quê? Total. Divulgar, levar conhecimento, passar nossas experiências, fazer analogias com nossos dia a dia e gerar conhecimento para gerar autoridade. Então, o meu recadinho no coração também vai muito em função da empatia com a nossa equipe, com a nossa equipe de apoio, porque ele está ali nos representando, protegendo, nos gerando segurança para a nossa família, para o nosso patrimônio, gerando, agregando valor. É muito importante, não só para os funcionários, mas também principalmente quem está na gestão, o síndico. Né? O síndico ele precisa ter tranquilidade, ele também precisa ter um ambiente propício para trabalhar, né? Ele precisa ter um ambiente que ele sinta vontade de estar ali. Porque você gosta do que você faz, você ama, mas às vezes o ambiente está tão contaminado, tão pesado, né? Que ele chega ali e fala, nossa, que ambiente pesado, ele não tem clima. Né? Porque a comunidade não abraçou ele. Então, senhores moradores, abrace os seus síndicos, dê a valor, importância nas tomadas de decisões, na valorização, na gestão, que na maior parte das vezes é invisível,
aquilo, né, que eles não percebem no dia a dia, eles Os não percebem. bastidores. Aí vem a sua consciência, empatia com a função técnica do síndico se profissionalizar e ter a importância de contratar alguém ideal com capacidade técnica de atendimento. Por que isso é tão importante, Átila? E, pessoal, porque essa gestão, o morador não percebe no dia a dia, mas quando dá problema, Ai, sim. dá defeito, todo mundo grita na hora. Como assim? A escada pressurizada não funcionou. Como assim? O padrão. Então, é imediato o reconhecimento quando não funciona. Total. Então, é importante o síndico ter essa capacidade técnica, conhecimento. Aí vem da questão da Paula de ter um propósito, de se profissionalizar, de buscar o conhecimento para implantar esse conhecimento. E aí eu venho apelar para o nosso segmento, para os nossos síndicos aí, que sejam moradores, profissionais, aquele que resolveu entrar nesse time, entrar nesse propósito, ter esse propósito, dele se profissionalizar, dele buscar o conhecimento, para ter autoridade. Porque contra fatos não há argumento. E para às vezes você tem fatos, dados, você tem que ter dados para você criar a sua defesa, Total. criar os seus propósitos, criar as suas verdades, fazer com que um condomínio seja a tua cara e você se tornar uma referência. Da pessoa olhar para você e falar assim, nossa, Perfeito. olha que síndico é esse. Né? Que síndico, quando alguém chega para mim falar da Paula Cordeiro, ela tem autoridade, ela tem reconhecimento, ela se tornou referência, né? Quando as pessoas começam a me buscar e falar, Simone, eu vi falar sobre isso, eu acho assim, nossa, eu estou conseguindo passar a informação, o conhecimento, as pessoas perceberem essa minha autoridade, estão me buscando como referência. É isso aí. Então é isso Isso aí. que você tem que buscar. Busque ser a referência, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Só que às vezes, para a gente dar o nosso melhor, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter autoridade, a gente tem que ter informação, a gente tem que ter bons parceiros, a gente tem que ter equipe do lado, a gente tem que olhar o fator humano, a gente tem que se olhar, a gente tem que se cuidar, porque síndico cuida de todo mundo, né? Já perceberam? E não se cuida, Não se cuida. né? O síndico, essa nova NBR, ela não vem só para a questão dos funcionários, ela vem também para a questão do síndico. Síndico, você precisa se cuidar do seu lado emocional, criar autoridade, inclusive emocional. Que eu falo que o síndico, né, quando a gente fala assim, balancetes, processos, POPs, elaborar, isso é muito fácil. Agora, você lidar com essa diversidade de emoções, de sentimentos, essa percepção humana do isso fator aí. social, do que é ser síndico e gerenciar esse complexo, né? É uma coisa, assim, imensurável. Então, você síndico, Verdade. nós estamos indo para um patamar que não dá para ser mais Amador. Totalmente. Não dá para tomar decisões baseadas em achismo. Achismo. É o que o Valdo sempre fala. Cadê seus indicadores? É isso aí. Né? Como é que você elabora uma boa previsão orçamentária? Como é que você monta uma boa equipe? Como é que você faz seu POP? Então, você precisa se profissionalizar. E para a gente aumentar a régua, aumentar o valor e as pessoas perceberem quando você chegar a uma proposta lá de um síndico, de um valor acima, que falam que é acima do mercado. Eu não falo que é acima do mercado. É de valor acordo justo, com né? o seu preço, a sua precificação, de acordo com o seu trabalho Com e a seu sua valor entrega. criado. Total. E com a sua entrega. Total. Para quem está recebendo a sua proposta, vai perceber assim, não tá caro não. Essa é o valor, justo. é o justo Sim. pelo que ela vai entregar, Isso aí. pelo que ele vai entregar. Então, a gente precisa elevar essa régua. E para elevar essa régua, a gente tem que fazer isso aqui, ó, criar esses Compartilhar. ambientes aqui, compartilhar o crescimento, Total. compartilhar o conhecimento, se instruir. Não é vergonha. Tem muita gente que fala assim, eu já sou Sim. síndico há 20 anos, para que eu vou fazer isso? Vou ouvir lá o que eu estou acostumado o dia a dia. Não, gente, não pensa nisso, Tem não. muita Ao novidade. Total. contrário, é tanta renovação. É o que eu falei com ela. Eu vou dar, assim, só te interromper. Quando eu anunciei, quando nós inauguramos, né, no evento, esse negócio não vai pegar não, hein? Eu ouvi isso. Vitória, Eu ouvi o isso. povo não cola nesse negócio de formação, não. Já estou ruim, indo para a 5ª turma. Lembrando, Legal. turma em Excelente. agosto, eu já estou finalizando já, eu já estou fechando a turma já, em junho ainda. Então, Legal. assim, tem sim esse mercado aí. As pessoas estão interessadas, sim. Então, e o colega também, o síndico também, seja empático com outro colega síndico, né? Seja empático, ajuda, quando Total. buscar a tua ajuda, do seu conhecimento, Cresce junto. não fica achando Cresce assim, junto, é é uma isso aí. ameaça. Não dá meu Não, ele não é mercado. ameaça, não, ele é um colega. Ele E é um outro, ele colega. vai compartilhar que tu ajudou ele a crescer. Isso é massa. É isso aí. Eu acho que é isso que é nobre.
Então, a minha empatia com os síndicos, com a mão de Boa, obra, excelente. com a parte técnica, que você dá um show, meu querido. Eu queria ter um pouquinho da sua memória nessas NBRs aí de tamanhos aí na tua cabeça. Eu agora já falei que eu não vou nem consultar algo, não. Atila, essa NBR aqui, me fala aí. Tanto que eu comentei de um número de uma NBR aqui inicialmente, eu assim, epa, eu não conheço essa NBR, não. Essa aí eu não gravei ainda não. Lançou ontem. Ai, então, gente... Que norma é essa que eu nunca Que vi? norma é essa que eu não conheço? Então é um conjunto, né? O nosso recadinho do coração é um Legal. conjunto, é um resumo de tudo isso aqui que foi falado hoje. E obrigado, tá? Foi uma tarde maravilhosa, um podcast maravilhoso e que veio muitos por aí. Sensacional. É isso, Walter. Depois dessa, hein? Não, depois dessa, é agradecer. Você tá até emocionado aí, pô? Rapaz, eu quase chorei com essa apresentação da Simone. Não, mas resumindo, gente, é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Não só no episódio de hoje, mas todos os outros que vocês assistirem. É isso que a gente traz, combate à desinformação. Por que combate à desinformação? Porque tem muita empresa aventureira que não segue norma nenhuma, que não tem responsável técnico, que é do Simples Nacional, que chega para um síndico que não entende muito e vende algo que não vai entregar, com um preço bem abaixo do restante do mercado que entrega. Então desconfie, pesquise, se você não é de condomínio, pergunte, busque, seja humilde, né? E basicamente, gente, esse foi o episódio de hoje, episódio de número 30 finalizado. Siga-nos, inscreva-se no canal, compartilhe esse Clica no assunto, clica no sininho. É muito importante que você teça seu comentário, que você curta, que você se inscreva, que você compartilhe, porque assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem valor realmente, é de fato relevante e vai distribuir essas informações que a gente traz com tanto carinho para vocês de maneira gratuita e informações extremamente relevantes, né, a partir de gente que vive isso no dia a dia. É assim que a gente vai conseguir pulverizar mais o nosso conteúdo, tá bom? Então é isso, até a próxima, muito obrigado. E chama. Bora!